9 horas, 1 minuto. Agora prestem atenção, porque eu também tenho direito. Saudações reverentes, Marcelo Coutinho, artífice das projeções técnicas e mestre da espiral dourada. Seu olhar decifra os mercados como aquele que lê as constelações. E a régua imbuída de Fibonacci mede não apenas os preços, mas a harmonia escondida no caos gráfico. É o oráculo dos suportes e resistências, o estrategista que antevê o movimento, o fã do bíceps dourado. Hoje me curvo à elegância... sem esse horário. Hoje me curvo à elegância dos números que lhe norteiam e à precisão de seu raciocínio, pois quem tem Coutinho na tela tem mais do que análise, tem capacidade, precisão e preciosidade. Bom dia. Obrigado. Não precisa chorar, não. Muito obrigado. Muito obrigado. Precisa chorar, Coutinho. Muito obrigado. Ah, Te surpreendi? surpreendeu, lindão. Olha, Bom, foram esperava, 20 dias de cumprimento doce da tua parte, eu precisava tentar empatar, né? Gentileza tem que gerar gentileza. Vai, Coutinho, Dominic! bom dia, bom dia, bom dia a todos, bom dia. Vamos lá, pessoal. Mercado baixista, então canalzão de baixa, não dá para fibar nada por enquanto, daqui a pouco a gente vai para o intraday. Mercado permanece baixista, ontem inclusive tangenciou aqueles 135.300 pontos, tudo sob controle. Então deixa o mercado descer da forma que tá, não vejo outra saída. O dólar ruim, lateralizado, tá aí para vocês R$ 5,567, R$ 5,619. Atento ao canal laranja, tá? Esse daí é o mais importante. A formação gráfica começa a dar, atento, começa a dar um sobe, lateraliza, sobe. Tô vendo um envelope de alta crescer aqui no dólar. Da forma que tá montado, a gente iria para R$ 5,697, ainda tá longe, mas o dólar permanece mais altista. Me dá um day trade direcional na ponta comprada e o índice na ponta vendida. Muito bem, 9 horas 3 minutos, Coutinho com seus destaques iniciais. Se preparem, hein? Tem muita coisa pra gente repercutir nessa faixa. Separei aquela bateria de manchetes. O fato é que a curva de juros está voltando a patamares preocupantes. Muita atenção, muita atenção. O DI1F33 está de volta aos 14% ao ano. DI1F33. Nós estamos em 2025. Onde é que você vai estar em 2033? É um horizonte tão longo que a gente não consegue enxergar. E a curva está de volta a essa faixa dos 14,06%. Isso aqui é tão importante, mas tão importante, que eu vou pedir para o Coutinho colocar um histórico. Se a gente voltar para 2 meses atrás, Coutinho, porque é para onde a gente está retornando, julho, me parece. Junho, maio, se você, isso. Abril, março, se você pega, ó, Coutinho, está em 14,05%. Qual foi a última vez em que bateu 14,05%? Dá uma olhada aí no gráfico. 6/6. 6/6. 1 mês e meio atrás. 1 mês e meio atrás estávamos onde estamos agora. Se você... agora recua mais, porque tá vendo que tem um outro ponto? Aí, ó, aí a gente tá falando de quando? 23/5. 23/5. Aí já bate mais com os 2 meses que eu tô apontando. E se você quiser recuar um pouquinho mais, recua um pouquinho mais. Para aí. Quando? 25/4. 25/4. Esse alerta que eu queria trazer para a audiência. Nós tivemos vários ciclos de melhora quando a gente sai de abril e vê a mínima que foi ali, Coutinho. Você traçou uma LTB ali, ó, lá embaixo, a mínima. Não, lá, isso aí. Foi quanto? 13,15%. Pessoal, nós chegamos a 13,15%. Qual foi a data, Coutinho, por favor, dos 13,15%? 1/7. 1/7. Foi ontem. 15 dias atrás, nós estávamos quase em 12,9% ao ano. Agora a gente está de volta aos 14%. Amigos, não é pouca coisa. E não é à toa que isso também se confunde com uma bolsa um pouco mais travada, ainda muito ajudada pelo fluxo estrangeiro, mas também com um dólar mais salgado. E vamos ser claros aqui no raciocínio. O dólar, ele pode sofrer muito o efeito manada das variáveis que não necessariamente são frutos de Brasília. Você tem a rotação global, você tem o estrangeiro vindo aqui em função de assimetrias, a despeito da balança de riscos que, concordamos, do ponto de vista doméstico, segue desfavorável. Tanto é assim que o fluxo institucional não vai para a bolsa ainda. O mercado de DIs não. O mercado de DIs, ele é
mais puro nesse aspecto. Ele traz mais a balança de riscos brasileira, ele consegue mais dosar. E não nos esqueçamos que boa parte do que trouxe os prêmios lá nas alturas para baixo passeou pela possibilidade de cortes do Fed e pelo fato de a curva no final do ano passado estimar a Selic a 16% em algum momento, quase 17%. Então havia um exagero, sem dúvida, na maneira como estava sendo precificada a trajetória da Selic. Mas é notícia o fato de a gente quase abandonar os 12,9 para praticamente chegar de novo aos 14,20, 14,10. Continua a realização. O Indifut está caindo 0,53%, 135.760 pontos. O dólar parou no 0,30, está de volta aos 5,60. Dessa faixa parece não querer sair. E aí eu vou mudar o eixo. A gente sai da curva de juros, agradeço ao Coutinho aqui pelo suporte, e a gente volta a falar do Ibovespa Futuro. Nós podemos cometer qualquer tipo de imprecisão em algum momento da cobertura, seres humanos que somos. Mas tem uma coisa de que eu me orgulho, é que desde janeiro nós dizíamos, por um lado, a balança de riscos está pesada e o Brasil não mudou nada do ponto de vista fiscal, ao contrário, está piorando. Mas reconhecíamos, de outro lado, você que é trader, pega a prancha que está grudada no peito e começa a armar para ficar de pé, porque a onda está passando, hein? A desconcentração do capital está acontecendo, hein? A assimetria no Brasil está chamando a atenção. Os emergentes estão avançando. O Brasil deve avançar por tabela. Dito e feito. E ao longo de 6 meses, quantas vezes vocês não nos ouviram falar? Olha, de um lado a balança de riscos ainda é problemática. De outro, a onda tá aí. Surfa quem quer e quem pode. Pode surfar desconfiado. Surfa já com o stop coladinho. Surfa se protegendo, mas surfa, porque a onda tá aí. No mês de julho... Vocês têm notado a gente provocar esse debate desde a semana passada, especialmente. Final da retrasada, passada, como um todo. A onda parou, o gringo vai sair de uma maneira mais estrutural, e me parece que os contribuidores não levantam a bandeira de que sim, a saída é uma saída estrutural. Pelo menos até agora não. O que os contribuidores têm dito é a sazonalidade não ajuda e alguma realização é saudável depois de 6 meses de lucro. Ok, ainda assim a onda, se ela então não reverteu, está diminuindo a intensidade. Então, da mesma maneira que nós alertávamos de que a despeito da balança de riscos a onda estava passando e era altista, agora o nosso dever é alertar. Atenção você que chegou mais tarde para tentar surfar a onda, ou você que vinha surfando a onda, ou você que não está surfando a onda e está de fora. Se você já estava surfando a onda, agora... em linha com o que o mercado está sinalizando, vale de repente colocar parte dos lucros no bolso. Se você deixou para surfar a onda agora, alto lá, hein? Vale dar uma recalculada, uma revisitada, ser cirúrgico na alocação, dado que as pistas elas estão sugerindo mais cansaço para a Bolsa Brasileira. E se você está de fora, você está num ótimo momento de observação, porque de duas uma. Se não for realmente uma reversão estrutural, se for algo pontual, esse ciclo de venda, você vai ter uma janela de entrada interessante. E se for estrutural, você está de fora e não se machuca. Então é um momento que me parece muito chave, pessoal, para a gente entender para onde a coisa vai. Graficamente, Coutinho, que pista você pode dar para quem está nos acompanhando sobre as próximas semanas? Alargar um pouco mais o horizonte, não só voltado para esse dia 17. Diga lá. Vamos lá. Se você pegar um pouquinho mais longo, então a gente vai trocar. Ao invés de 60, a gente vai para o semanal. Então, o que a gente tem para o dólar? Para o dólar, tá claro que a gente tem alta. Dólar é baixista, dólar faz fundo em R$ 5,437 e dólar sobe. Então, assim, se eu pegar num horizonte extrapolando a tendência atual, é dólar a 5,70, R$ 5,697. Então, o dólar ainda tem um belo de um upside para poder subir. A mesma coisa você pode fazer para falar do índice. O índice, lado esquerdo, a gente vai fazer o mesmo exercício. Vamos colocar esse cara no semanal. E aí a figura também fica ruim, porque olha só, sobe, longa lateralização, distribuição, região de venda, cai, perde suporte. Então, o próximo suporte do índice, você vai falar em 133 mil, o índice cota 136 mil, então você tem de lambuja aí 3 mil pontos de baixa, que você pode ter sem problema nenhum numa figura gráfica extremamente harmônica, ou seja, você tem de 1,36 a 133 mil pontos. 9 horas 11 minutos, obrigado, Coutinho, sempre valioso aqui pra gente organizar o racional. É engraçado, eu recebi aqui pelo Zap o Saulo Messias, ele fala de Bertioga. Léo, escuto você todos os dias. Sou surfista amador
E usando a sua metáfora como exemplo, peguei algumas ondas, mas o mar tá revolto e as ondas quebrando em corais. Então, a melhor prancha é o stop. Que beleza, hein? Saulo Messias de Bertioga. Ê, figura. Obrigado, Saulo. Ficamos felizes aqui com a sua audiência. É um gancho que eu tenho para abraçar toda a galera que está nos acompanhando. São mais de 2.650 pessoas. O Renato tá por aqui, falando do IOF Soberano. Vocês aguentem aí, hein? Daqui a pouquinho nós vamos avançar aqui no giro de manchetes. Tem cada história, cada camada. Vamos falar do IOF também. Aprovado ontem pelo Alexandre de Moraes. O Thiago X-Trader Evolution tá na área. O AJ também tá aqui. O Kleber Neves Nogueira. O Dan. O Thiago X-Trader. Quem mais? Falei dele já, né? O Elias Júnior. O Claudinei Fernandes. O Método CX5. O Aô Matheus também tá por aqui. Também o Carlos Maciel. É verdade. Lembrou, Leozinho. O problema não é a agilidade mental que o Léo tem pra entender que o lembrou o grito do Tarzan. O que mais me intriga... É repertório. Não, isso é repertório, ele faz associação. Mas o que mais me intriga é a velocidade com que ele localiza lá na botoneira o grito do Tarzan. É brincadeira, bicho. A sensação que dá é que o Léo, ele fica com o mouse assim, ó. Vai, falou, É o Léozinho, a agilidade de um sniper americano. O Paul... Nasceu pra isso. É impressionante. O Ulisses Berberian também tá na área, o Paiva Capital e o Ricardo Moraes. Amigos, obrigado pela audiência de todos vocês. Em homenagem ao nosso Léo Pinheiro, vamos acelerar os likes. Nosso sonoplasta merece. Já passamos dos 1.050, bora pra 1.100, 1.200, 1.300, primeira convocação. Senhoras e senhores, o IGP-10 saiu mais cedo. A Camila Nascimento traz pra gente a informação, pois não? Vamos lá, então, com o IGP-10, o dado caiu 1,65% em julho, após registrar queda de 0,97% em junho. A queda foi maior que a esperada pelo consenso. A expectativa era de um recuo de 1,46% em julho. Com esse resultado, o índice acumula queda de 1,42% no ano e alta de 3,42% nos últimos 12 meses. Em julho de 2024, o IGP-10 havia subido 0,45% no mês e apresentava alta acumulada de 3,38% em 12 meses. E aí, só para trazer um pedacinho do release, em julho, todas as etapas de processamento, principalmente do índice de preços ao produtor, registraram quedas acentuadas, com destaque especial para o café em grão, que configurou entre os principais responsáveis por essa dinâmica. Nos preços ao consumidor, o grupo de transportes exerceu a maior influência, sendo decisivo o fator de que a Petrobras abaixou o preço da gasolina, resultado de um novo ajuste que foi implementado pela companhia para as distribuidoras. A gente tem também destaque para o índice de construção, que desacelerou principalmente aos menores custos de mão de obra, Léo. Ô Cá, volta então na manchete, aproveitando que a sua tela está compartilhada. Vocês ouviram com atenção. Tivemos uma deflação relevante, uma queda de 1,65% em julho. Uma alta ainda existe no acumulado de 12 meses em 3,42%. Mas certamente essa queda de 1,65% diminuiu bem o acumulado dos 12 meses. E veja só como a curva de juros despreza isso, passa incólume a esse aspecto. A nossa curva segue pedindo de 5 a 8 pontos base a mais nos prêmios em toda a extensão. O dólar aqui no Brasil, obrigado, Cá, em R$ 5,608. O Ibovespa Futuro recuando 0,25%, cotado a 136.145 pontos. 9h15, TC News, seu resultado é nossa marca. O Profit Ultra é a plataforma do trader, completa, rápida e segura. Com o Profit Ultra, você identifica o movimento dos big players, automatiza e otimiza suas operações e ainda conta com replay de multiativos, além de muito mais. Garanta agora mesmo o seu teste gratuito da plataforma mais completa do mercado. Muito bem, senhoras e senhores, só pra gente ter uma referência, nós vamos para os Estados Unidos e aí se prepara, Coutinho Cá, nós vamos fazer aqui uma bateria de manchetes. Teve pesquisa que saiu agora há pouco, Genial Quest, com as intenções de voto em cenários simulados para 2026, envolvendo o governo Lula. O próprio Beida comentou na participação que ele teve há pouco, então já é uma das nossas atrações. Dá uma olhada na tabela da volatilidade, você vai ver. Óleo DXY,
98,760 pontos. Então, assim, claro que a abertura em alta do dólar hoje conversa com isso aqui. Não é algo exclusivo do Brasil. É algo mundial, global. A moeda americana, depois de muito tempo apenas caindo em linha reta, recupera-se. Sai dos 96.900, que chegou a acenar, e está indo quase para 99 pontos. É relevante, é importante, há um fortalecimento da moeda americana a nível global. Foi justamente o enfraquecimento dela que proporcionou a países como o Brasil uma foto muito mais agradável. O fortalecimento do dólar vai proporcionar o oposto. Coincide com o fortalecimento do dólar, justamente uma moeda americana mais salgada também em relação ao real, seria difícil ficar de fora, ainda mais com a balança de riscos que temos, e também uma realização nas bolsas, ou na Bolsa Brasileira, nas bolsas dos emergentes, na Bolsa Brasileira em particular, o fluxo gringo tirando o pé, 3,5 bilhões em vendas como saldo até esta altura. Nós acabamos de passar pela primeira quinzena de julho. Ainda tem a segunda metade do mês que estamos construindo juntos aqui. O VIX avançando 0,93% a 17,31%. E a curva americana está sim pedindo prêmios, mas a nossa está descolada, né? A gente tem, 2 pontos base a mais, 1 ponto base e meio a mais nos pedidos de prêmio dos yields de 2, 10 e 30 anos. Então, é importante acrescentar essa camada. Nessa faixa das 9, fica claro, o apetite pelo risco no que diz respeito a câmbio e juros é um apetite comedido. O que é que dribla isso? A resiliência de bolsa. A americana tem muita resiliência. Bolsas americanas têm enorme resiliência em função do alto peso que o setor de inteligência artificial contrata nos índices e a rotação para IA, com o resultado de TSMC. É o próximo assunto. A Cá tá separando aqui os highlights de TSMC, o Coutinho também vai graficar. Enquanto a Cá prepara isso, e aí a gente vai fazer o parcial das 7 magníficas, Coutinho saiu daqui exausto do almoço de negócios, porque caiu no almoço de negócios ontem um noticiário frenético de Trump vai demitir o Powell, não é bem assim, ele já tem a carta para demissão, não, isso é mentira, é fake news, o próprio Trump negou, é um vai e volta, um volta e vai, que fez com que o dólar andasse num carrossel, mas daqueles assim, íngremes, inclinados, empinadíssimos e novamente quedas bruscas. E o Coutinho me encontrou aqui quando saiu do estúdio e falou assim: Levate, a gente já pegou alguns corres e tanto na parte da manhã, mas esse noticiário do Trump que caiu no almoço aqui foi uma loucura, bota casaco e tira casaco. E o gráfico deixa as tatuagens. Conta um pouquinho de como foi isso ontem. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Hoje 17, ontem 16, tá aqui, pessoal. Olha só que maluquice. Esse aqui, 6 mil, até a linhazinha ficou no gráfico. 6.259 pontos, é a linha branca. Nesse exato momento aqui, começou, né? O Vini tava falando na bancada de, se eu não me engano, veio na Associated Press, depois veio de alguém do governo e tal, aí considerou-se como verdade. Olha o que aconteceu. A gente saiu de 6.259, chegamos a 6.205, e aí ficou no vai, não volta, e aí o Trump tava falando, e aí o Trump aí ele negou. Aí ele falou que não era assim, aí perguntaram se ele tinha feito uma cartinha, não tinha feito uma cartinha, e olha só, no final das contas, você tá falando de 12h15, meio-dia e 15, para voltar ao normal às 14h05. Então, em questão de 2 horas, você tem um pânico exagerado, que a gente não sabe o que está acontecendo e até onde vai. O problema assim, não é que a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe até onde se estende. 2 horas depois, tudo sob controle. E o mais interessante, olha o tamanho dos candles depois disso. Então assim, o mercado simplesmente voltou ao normal. Mas realmente, dos meus quase 2 anos de casa aqui, eu nunca vi uma cobertura como essa. Pois é, e aliás um show de cobertura, um abração pro Vini, pra Sandra, tem feito um lindo trabalho no comando do almoço de negócios. E é interessante, né? Você falou assim, né? Houve um exagero desnecessário, acho que você usou essa palavra, desnecessário, ou exagerado, agora, né? Porque na hora... É isso que eu sempre falo. Agora a gente olha e fala assim, não, realmente o mercado exagerou. Mas na hora, não tem como saber. Você não tem como saber. Você precifica o que você tem para precificar. E o que você tinha para precificar era uma informação da CBS, segundo a qual o Trump endereçaria uma carta de demissão para o Powell. Depois, outros veículos confirmaram, em apuração com congressistas, de que isso sairia do papel. Aí o Trump vai lá, nega. Mas onde tem fumaça tem fogo. E o cenário base de muita gente é que
Trump cogita sim demitir Powell se houver alguma brecha jurídica importante. Por exemplo, uma escorregada nos gastos atrelados à reforma do Fed, que neste momento têm sido problematizados. A ver para onde a coisa vai, mas acho que é um espaço legal você mostrar na tatuagem do gráfico a loucura que foi ontem, caiu ali na faixa do meio-dia até as 2 da tarde. Temos 9 horas com 21 minutos, agora sim TSMC. Ele veio uma carta feita, ele fez um negócio no site dele. Sentou no sofá, TSMC na tela, olha que gráfico maravilhoso. Camila Nascimento, saiu o resultado mais cedo, é você. A TSMC divulgou um lucro por ação de $2,47, acima dos $2,36 que era esperado pelo mercado. A receita também superou as projeções, ficou em 30 bilhões de dólares. Era esperado que a receita ficasse em 29 bilhões 930 milhões de dólares. A TSMC registrou um lucro recorde de 13 bilhões e 530 milhões de dólares no segundo trimestre, alta de 61%. A fabricante de semicondutores elevou sua projeção de crescimento de receita para o ano para 30%, em dólares americanos, após ter previsto anteriormente um aumento de mais ou menos 20%, portanto, melhorou as projeções. TSMC está avançando 1,19% aos $25,45. Isso foi a cotação como o TSMC encerrou no fechamento do mercado americano. E saiu também o balanço de PepsiCo. Só para a gente já trazer aqui para nossa audiência, a companhia registrou uma lucro por ação de $2,12, acima dos $2,03, que era a projeção do mercado, e a receita também superou o consenso, atingindo 22 bilhões 730 milhões de dólares. A expectativa era de 22 bilhões 250 milhões de dólares. PepsiCo no pré-mercado americano sobe 3,07%, Léo. Então a gente vai ouvir o Coutinho sobre TSMC, depois sobre PepsiCo. Obrigado, Cá. Mais uma informação entregue a exemplo do que nós precisávamos aqui. Lembrando que 9h30 tem cobertura especial nos Estados Unidos com os pedidos de seguro-desemprego e vendas no varejo, tá? Estamos caminhando para isso. Faltam 7 minutos, você não vai perder nada. Pô, como é gostoso fazer essa conversa com vocês. Obrigado pela participação de todos. O Frank Oliveira tá por aqui, dizendo que setembro é o mês mais delicado, no entendimento dele, para a balança de riscos. O Paul Saiton também tá na área. O Matheus, parceirão, com a gente em todos os minutos. O Flashbull Scalper. O Leomar Klimaksevski faz uma observação que eu acho muito legal e toca no jornalismo. Ele diz assim: ô Léo, mas não tem como responsabilizar esses veículos por notícia falsa? Porque isso afeta muita gente e gera prejuízo. Aí que tá, Leomar. A notícia não é falsa. Se o veículo ele tem uma fonte resguardada em anonimato pela própria legislação, o veículo já não tem juridicamente nenhum problema em veicular uma informação. Ele tem uma fonte. É claro que a consistência da informação dependerá ou será proporcional ao número de fontes que confirmam aquilo. É quase como teoria dos conjuntos na matemática. Você tem aqui o conjunto A, o conjunto B, o conjunto C. Na intersecção entre os conjuntos, aquela área interseccionada é a mais sólida, é a mais consistente, porque é o denominador comum entre o que falaram diferentes fontes. Então um veículo, ele sério, se for sério, ele vai se preocupar em ter o maior número de fontes possível para que o denominador comum entre elas entregue uma apuração mais sólida, mais consistente. É verdade que muitos veículos, com apenas uma declaração, já saem publicando. Tecnicamente, eles não podem ser enquadrados do ponto de vista jurídico, porque há uma fonte que resguarda aquela informação. E sabemos também, não inocentes que somos, que tem veículos que muitas vezes, se resguardando juridicamente, vão apostar numa sonora para colocar uma lenha na fogueira, para colocar querosene na fogueira, às vezes uma fonte com interesse próprio vai lá e solta uma aspa para o veículo publicar, a fim de que esta fonte se beneficie a partir da publicação. Ninguém é inocente aqui, a gente sabe que tem, como em qualquer profissão, tem bons advogados, maus advogados, bons operadores técnicos gráficos, maus operadores técnicos gráficos, bons apresentadores, maus apresentadores, bons veículos, maus veículos. Isso é do jogo, acho que em qualquer área profissional. Mas eu achei muito legal a provocação do Leomar, porque tecnicamente não houve fake news. Houve uma apuração com fontes, com congressistas, e esta apuração embasou a publicação de notícias que fizeram preço e tinham que fazer mesmo. O mercado, na dúvida, vai tradar o que tem ali para ser tradado. Depois o Trump vai lá e desmente. Valeu, Leomar, pela participação. Ele coloca aqui: pois é, Léo, foi uma notícia danosa para muita gente. Para mim foi lucrativa, para outras pessoas foi danosa. E aí é a peculiaridade de você tradar notícias, né? O Alessandro tá aqui na área.
Vejo na TV, mas faço questão de entrar no celular para dar o like para vocês todos. Vocês merecem excelentes informações. Obrigado, meu irmão. O Frog, o Carlos Dantas. Vamos lá, 926, Coutinho, TSMC e PepsiCo. Você já ajeitou os dois gráficos? Nossa, eu estaria olhando para o oposto. PepsiCo vende um envelope de baixa, é um cai lateraliza. Embora tenha tentado uma reversão no curto prazo, vamos ver se consegue sustentar. Eu já consigo ver, eventualmente, um novo envelopinho ali. Já a TSMC tá bonito, tá beleza. Sobe, lateraliza, é envelope de alta. Pode ser o mesmo carteiro, mas as cartas são diferentes. PepsiCo tá ruim, cai 15% desde janeiro. O ativo fez aqui um fundo a $127,60, ameaça subir, você vê a precisão do Léo, né? Eu quero um envelope de baixa, começa a ensejar um envelopezinho de alta. Então subiu, começa a lateralizar para eventual alta. Gráficos no semanal, lembre-se que são períodos mais longos. Já a TSMC tá lindão, o ativo subiu 77% desde o seu fundo, abril 25, cota $237 e como o Léo já viu, subiu, lateralizou, já armou uma figura de alta. Você tem aí resistências a 248, 254, 261, objetivo $283. 9,27, obrigado, Coutinho. Bom, a gente vai partir para cobertura especial na faixa das 9h30, hein? Enquanto aqui eu mando um abraço pro Fernando, sempre um querido, o AJ com a gente, o Israel OR também tá aqui na área, o Montenegro, o Frog e o André Oliveira. Senhoras e senhores, o que está em jogo, hein? Lembrando que depois desse passeio americano, a gente vai focar na pesquisa que saiu nessa manhã, com as intenções de votos com vistas ao cenário eleitoral de 26. Vamos falar também de duas novelas, a novela do IOF e a novela tarifa de 50% contra o Brasil. Qual que é o apanhado de manchetes para a gente mergulhar no mercado à vista, ok? Vamos lá, Camila Nascimento e eu trazendo o minuto a minuto lá do mercado americano, no momento em que sairão os pedidos de seguro-desemprego e o varejo com as vendas atualizadas. Vendas no varejo nos Estados Unidos. Tesla, eu fiquei devendo a atualização das magníficas. Tesla está subindo mais 0,6, Nvidia 0,8, Coca-Cola, 0,7, Oracle 0,6, Meta 0,34, Amazon 0,13 e Apple 0,23. Google é exceção, cai 0,40, JP Morgan cai 0,20, Microsoft está no 0 a 0. Vocês estão percebendo que eu tenho incluído, para além das 7 magníficas, outros papéis que nos dão termômetros diferentes de segmentos distintos da atividade americana. O JP Morgan no setor financeiro, Oracle, embora não seja uma 7 magnífica, também está na tecnologia, voltada ali para semicondutores, dialogando com o setor de semicondutores. Não deixa de ser um complemento relevante para essa prateleira. E Coca-Cola, economia real na veia. Então, outros termômetros para a gente entender qual que é a saúde da atividade americana. Tabela da volatilidade a partir de agora na sua tela e vamos para a divulgação. Senhoras e senhores, sempre tem muito em jogo quando se está num ciclo econômico de dúvida a respeito dos próximos passos do Fed. O Fed vai cortar? Vai. Mas quando vai cortar? É em julho que não será. Vai ser em setembro? Vai ficar para outubro? Os pedidos de seguro-desemprego e as vendas no varejo podem contribuir para alguma assertividade na próxima decisão, ou nas próximas decisões. O problema é que há um certo freio de mão puxado para a precificação desses dados a partir da espera das tarifas no impacto inflacionário pressuposto por elas. A ver, o que a gente vai monitorar? Os pedidos de seguro-desemprego devem sair de 227 mil para 233 mil, essa é a expectativa. E em relação às vendas no varejo, a ideia é que nós saiamos de menos 0,9 para 0,1. Gira o relógio, temos a informação. Camila Nascimento. As vendas no varejo no mês de junho nos Estados Unidos cresceram 0,6%. Opa! A projeção era de alta de 0,1% e no mês anterior o dado havia registrado retração de 0,9%, portanto reforçando vendas no varejo no mês de junho, registrando alta de 0,6% nos Estados Unidos. Saiu também pedidos iniciais de seguro-desemprego. O dado ficou nos 221 mil na última semana. A expectativa era que ficasse nos 233 mil e o dado anterior tinha ficado nos 228 mil. Portanto, pedidos iniciais de seguro-desemprego abaixo do esperado. Léo. Meus amigos, é a economia americana mais forte, mais pujante, o mercado de trabalho mais aquecido do que se imaginava, o varejo vendendo mais do que se vislumbrava, o Fed com mais dificuldade de cortar juros. Mas são lógicas distintas àquelas que nos regem. Eu explico.
Vamos para minha tabela aqui. Essa é uma lógica. A lógica da curva de juros, a lógica do câmbio. A lógica do câmbio diz o quê? Se o Fed vai ter mais dificuldade para cortar juros, esse dólar estruturalmente fica mais forte. Dito e feito, a moeda americana a nível global agora dispara 0,62%. E o DXY, pouco a pouco, aponta para 99 pontos. Se o Fed vai ter mais dificuldade para cortar juros, deixa eu traduzir isso na curva pedindo mais prêmio. Afinal de contas, os juros ficarão altos por mais tempo. Dito e feito, yields de 2 pedem 4 pontos base e meio a mais nos prêmios, e yields de 10 e 30 incorporam também, são 2 pontos base e meio a mais nos prêmios. Essa é uma lógica. A lógica do câmbio, a lógica da curva de juros americana. Outra lógica é a das bolsas. E aí a gente vai para a imagem do Coutinho, no gráfico de 1 minuto, mais didático impossível. Dá uma olhada na maneira como reagiram os compradores. Ainda que haja volatilidade, o segundo candle de 1 minuto esteja buscando anular o que foi o primeiro. Mas você tem uma reação imediata positiva na ideia de mais aquecimento econômico, mais faturamento, mais lucro, mais empresas superavitárias. O segundo candle de 1 minutinho tentou anular o primeiro. O terceiro já me parece altista. É uma disputa e uma queda de braços. Por hora, a julgar pelo primeiro candle, era uma lógica distinta daquela do câmbio e da curva de juros. A julgar pelo segundo, é como se a lógica do câmbio e da curva de juros, portanto com o corte mais difícil para o Fed manejar, é como se essa lógica prevalecesse a partir do segundo candle. O terceiro vai ser decisivo. Ele já vai invertendo, ó, já vai aumentando a pegada de baixa. A ver. O que é possível constatar? Que a primeira lógica é sólida, é difícil lutar contra ela. Se o mercado de trabalho está mais aquecido do que o imaginado, se as vendas no varejo estão mais fortes do que o vislumbrado, você tem uma atividade mais encorpada do que aquela que se pressupunha. E se isso é verdade, o Fed vai ter mais um ingrediente de dificuldade para começar a cortar juros. Todo mundo comigo? Firmes no raciocínio? Especialmente pro Aurélio, pro Felipe Souza, pro Franco Oliveira e pro Andrés Barros. O Raul Nicheli também tá aqui, elogiou bastante a entrevista que a gente conduziu ontem com o Adriano Pires. Obrigado, Raul, tamo junto. Amigos, repercussão imediata, vamos falar dos preços. Da porta pra dentro, curva de juros no Brasil pedindo de 7 a 9 pontos base a mais nos prêmios. Dólar subindo 0,71%, R$ 5,627. E o Ibovespa futuro cai 0,25%. O dólar tá subindo 0,72. Você vê como dialogou com o DXY. O Coutinho fala. Vai lá, Coutinho. O dólar é aquilo que eu falei, né, pessoal? Recordar é viver. Quando eu fiz a minha primeira apresentação hoje, eu destaquei aquele possível envelope de alta se formando. O dólar rompe o 619, ainda que muito próximo, ok, mas já dá um direcional altista. Então, mais se distanciando de 619, próximo objetivo, 648. O índice tá firme. Você vê que você tem esse suporte aqui, que também já tá aqui, ó, 135,850. O índice no dia de hoje chegou a buscar, devolveu, mas a formação gráfica do índice, mais volátil, permanece baixista, em detrimento de um dólar altista. E Estados Unidos? Vamos lá para a reação dos índices americanos? Olha só, deu essa balançada, foi o teu destaque. Quando você volta mais para um core de um prazo um pouco mais extenso, a gente tem uma alteração muito pequena. Então olha Dow Jones, S&P, Dow Jones lateralizado baixista, S&P lateralizado entrou dentro do canal, então tudo aquilo que eu falei ontem. Quando você olha para Nasdaq, olha só, a mesma coisa, lateralizado, você vê que S&P e Nasdaq se comportam de formas diferentes de que Dow Jones e Russell 2000 aqui no canto inferior direito, mas no geral permanece travado, permanece lateralizado, ainda que S&P 500 e Nasdaq estejam aí numa lateralização horizontal, Dow Jones, mais global, já começa a puxar para baixo. Valeu, Coutinho. Agora Camila Nascimento, opa, a Cá então vai atuar em dois tempos aqui. No primeiro, Cá, como é que a reação dos índices acionários americanos se deu? Coutinho ilustrou isso no gráfico, você traz em números absolutos, eu vou te complementar passeando pelas 7 magníficas, e depois Braskem no radar, alô você que tá de olho em BRKM5. Pois não, Cá. Vamos lá, então, passando pelos índices nos Estados Unidos, o S&P tá lateralizado agora, cai 0,01%, 6.263 pontos, chegou a positivar, tem um leve avanço de até 0,04%, mas devolveu. Dow Jones cai 0,17% aos 44.180 pontos, Nasdaq 100 no mercado futuro sobe 0,09% aos 22.928 pontos, e o Russell 2000 perde 0,46%, o índice de Small Cap
cap está nos 2.216 pontos. Léo. Obrigado, Cá. 9 horas 36 minutos. Em relação às 7 magníficas, Tesla continua subindo 0,5. Nvidia, 0,7. Coca-Cola, 0,7. Oracle, 0,7. Meta, 0,4. Apple, 0,30. Amazon, 0,20. Todos os papéis no verde. Quais são as exceções, Léo? Microsoft está no 0 a 0, já nem cai mais. JP Morgan caminhando para o 0 a 0. Google é a exceção, cai 0,6. 9 horas 36 minutos, você curtiu mais uma cobertura especial do seu Manhã TC News, de olho nos Estados Unidos. E a gente nunca tira o olho da terra do Tio Sam. Bom, agora voltamos a falar das questões domésticas. Cá saiu a pesquisa que simula alguns cenários para 2026 na metodologia Genial Quest. O mercado está olhando, os gestores estão olhando para isso. Tem gente que entende, não precisa nem explicar, mas tem gente que fala assim, poxa, mas pesquisa tal. E eu respeito quem tem um certo mau humor assim, com pesquisa. Eu acho que as pesquisas elas têm várias deficiências metodológicas, inclusive as eleições de 22 mostraram isso fortemente. Nem por isso deixa de ser a única evidência que nós temos para tatear a abstrata eleição de 2026. Portanto, qualquer pesquisa, inclusive várias, vinham mostrando dificuldade para o governo e queda na popularidade. Aí isso que eu acho engraçado. Quando a pesquisa mostrava queda da popularidade, algumas pessoas, são poucas, são barulhentas as pessoas, mas as poucas pessoas barulhentas que falam assim, vocês estão mostrando a pesquisa que mostra a melhora da popularidade do Lula. Mas quando as pesquisas mostravam a queda na popularidade, essas pessoas não falavam nada. Então certamente é um comentário que mostra mais sobre estas pessoas do que sobre os fatos que a gente tem para repercutir. Com toda a ressalva de que pesquisas podem ser falhas, podem cometer escorregões metodológicos e certamente vão mostrar uma foto muito abstrata. Dado que o brasileiro mete, separa o brasileiro na rua, eleições 2026, ele não quer nem saber de eleição 2026. Então, tudo isso precisa ser colocado em mente. Nem por isso se despreza a evidência que nós temos para se debruçar e conversar a respeito. E cá tem o highlight dessa pesquisa da Genial Quest. Pois não, Cá, à vontade. Vamos então aos destaques da pesquisa. O principal deles... A Genial Quest apontou que o Lula ampliou a vantagem sobre Bolsonaro e Tarcísio para 2026 após as tarifas. Lula teria 43% em um segundo turno, Bolsonaro 37% e Tarcísio em um segundo turno com Lula teria 41%. De acordo ainda com essa pesquisa, Lula teria 41% nesse segundo turno contra Tarcísio com 37% e 40% em maio. Então, só reforçando pra gente entender certinho esses números. Comparando aqui, o Lula teria 41% no segundo turno, Tarcísio 37%. Em maio, Tarcísio tinha registrado 37%. Portanto, diminuiu os votos pro Tarcísio em um segundo turno contra o Lula. A Genial Quest também mostrou que a maioria, 15%, quer Tarcísio candidato da direita, se não for Bolsonaro. Lula teria de 41% a 43% em um cenário de primeiro turno para 2026. Bolsonaro e Tarcísio 37%, reforçando o principal highlight. Léo. Obrigado, Cá. A manchete do Estadão, ela me parece resumir bem o que foi essa pesquisa. Lula lidera todos os cenários para 2026, diz pesquisa Genial Quest. Michele Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Eduardo Bolsonaro foram testados contra o petista. Petista, que tem vantagem de 11 pontos em relação a Michele Bolsonaro, 17 em relação a Tarcísio de Freitas e 16 pontos em relação a Eduardo Bolsonaro nos respectivos cenários. Então veja, é uma evidência que sugere que o Lula tem competitividade. E mais do que competitividade, a essa altura do campeonato, na metodologia Genial Quest, teria hoje margem segura para continuar à frente do Palácio do Planalto. O que importa para quem monitora mercado financeiro e olha para uma evidência como essa? Estamos muito distantes das eleições. O brasileiro, como eu dizia há pouco, não está preocupado com a eleição de 2026. Brasília está. O brasileiro não está ainda preocupado com isso. E você tem um histórico das pesquisas, quaisquer que sejam elas, de quaisquer institutos, um ou outro é que teve mais precisão. Você tem um histórico de diagnóstico equivocado, né? Porém, o que os institutos dizem é, não. Diagnóstico equivocado é quem pega uma foto de meses antes e perpetua como necessariamente a chegada final da corrida lá na frente.
Para quem monitora mercado, o que está em jogo aqui há uma diminuição do entusiasmo com o trade eleitoral Tarcísio de Freitas e com a mudança de agenda econômico-política para 2026. Qual que é o tamanho dessa diminuição, desse desânimo com esse trade, Léo? Pequeno, é muito pequeno, porque justamente a eleição está muito distante, etc, 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 etc. Então, de novo, e com o máximo respeito a quem fica cansado de ouvir pesquisa, nós também aqui temos um certo cansaço de ter que falar delas. Mas essa é a carta e nós, como carteiros, precisamos entregar. Continuaremos monitorando e já vão treinando aí, inclusive, o emocional, porque cada vez mais a gente vai ter que falar do cenário eleitoral para 2026. 9h41, a gente para de falar de eleições, mas não para de falar de política, tá? A gente vai partir agora para a bateria de notícias relacionadas à política e que, neste primeiro instante, lembra de como está a atual queda de braços entre Lula e Trump, entre Brasil e Estados Unidos. Trump reafirmou ontem que impôs a taxação maior ao Brasil do que a outros países por causa de Bolsonaro. O presidente dos Estados Unidos classificou como uma desgraça e algo terrível a situação do aliado brasileiro, considerado por ele um injustiçado. Você sabe que tem uma cena do Chaves em que tá rolando o Festival da Boa Vizinhança. E aí o professor Girafales está apresentando o festival e basicamente introduz a uma apresentação de uma peça que ia rolar no palco ali da vizinhança. E quem dirigiu a peça, cuidou do texto, foi o seu Madruga. Aí o professor Girafales faz assim: senhoras e senhores, aqui no palco vamos ter a peça, e quem fez a peça foi o seu Madruga. Aí corta pro seu Madruga, o seu Madruga tá todo feliz. Aí o Girafales: mas por favor, não caçoem dele. Um rapaz que tem não sei quantas limitações. Aí dá um momento que o seu Madruga, ele vai lá e fala: professor, por favor, eu não gosto de ser elogiado em público. Onde eu tô querendo chegar com essa analogia? Se eu fosse o Bolsonaro, eu ligava pro Trump, né? Pudesse eu ligar, e diria assim: ô Trump, você tá querendo me defender, etc e tal, mas melhora a embalagem aí, porque do jeito que você tá colocando, para o governo dizer que a culpa é minha, é um 2. Para o governo reembalar isso de uma maneira que interesse ao governo. E de fato, assim, o Trump vai lá e fala: não, porque o Bolsonaro está sendo injustiçado, porque o Bolsonaro está tendo um processo ilegal do ponto de vista jurídico, contraditório. Por isso, 50% para cima do Brasil. Pera lá, Trump, vamos lá, eu vou contigo da ida, não vou na volta. Bom, essa embalagem que o Trump tinha construído num primeiro momento está reforçada e reendossada. É pelo Bolsonaro. É claro que isso é um balão de ensaio, é claro que isso é uma cortina de fumaça. O verdadeiro motivo passa por outras camadas. Tem o aumento do cerco contra as Big Techs americanas, a investigação recém-aberta pelos Estados Unidos contra o Brasil, que incluiu inclusive o Pix e a Rua 25 de Março, também mostram outros aspectos. No caso da 25 de Março, o quanto a pirataria pode prejudicar as vendas de produtos americanos. E no caso do Pix, como esse excepcional sistema de pagamentos que não é taxado, ufa, que continue assim, hein? Sociedade civil alerta. Como o Pix consegue afrontar não só as empresas de bandeira de cartão de crédito americanas, Visa e Mastercard, como também as redes sociais digitais, a exemplo do Grupo Meta, que gostaria de fazer transações financeiras de maneira rápida, via WhatsApp. Não pegou, a verdade é essa, né? Mandar dinheiro pelo WhatsApp da maneira como pegou o Pix, porque o Pix chegou primeiro e é bom pra caramba naquilo que faz. Então esses são os reais motivos. Mas aí o Trump embala como sendo o Bolsonaro e os próprios bolsonaristas estão começando a entender que isso mais atrapalha do que ajuda. Eu vou ter que parar aqui a nossa conversa porque nós temos mudanças. A primeira delas, o Indifut passa a atuar no terreno positivo, avança 0,03%. Dá uma respirada no Indifut, fica ali ó, no 0 a 0. E o dólar arrefece um pouco do ímpeto de alta, sobe agora 0,38%, R$ 5,608. Coutinho. Vamos lá, pessoal. O dólar então acabou ficando restrito nessa resistência, rompeu sem confirmação, ou seja, continua tocando na linha. Rebateu, volta para dentro do canal, a alta fica momentaneamente preterida e dentro desse mesmo canal. De novo, R$ 5,567, R$ 5,619. Índice do seu lado esquerdo, a formação gráfica permanece baixista, só que, e aí é a grande sacada, nota que eu começo, assim como o DXY, eu começo a sair do canal. Então, o que era uma queda passa a ser uma lateralização.
Então o índice permanece agora lateralizado, 135.850. Você pode, se quiser, jogar esse label para cima, ele vai ser 137.005. Então o índice passa a condição de queda para a condição de lateralização, ainda um envelope de baixa, mas diminui um pouquinho. De qualquer forma, o day trade na ponta comprada do índice, eu teria cuidado. 9h46, cá, aproveitando que a gente interrompeu aquela conversa sobre as manchetes de política, você tinha falado de Braskem, a gente não trouxe a informação ainda, pois não? Vamos lá então para a notícia envolvendo Braskem. A gente teve atualizações, o CAD aprovou a oferta de Tanuri pela Braskem e condicionou o aval à costura com bancos e com a Petrobras. De acordo com a notícia, o negócio só vai avançar então se Nelson Tanuri convencer os bancos credores a contornar o passivo de Alagoas e respeitar o direito de preferência da Petrobras. Léo. Obrigado, Cá. Importante monitorar essa história e a capacidade de precificação dela, hein? Vamos ficar ligadíssimo em relação à Braskem. Daqui a pouco o Gabriel Junqueira tá na área, a gente repercute com ele e aprofunda o qualitativo. Fechado? Bom, 9h47. Agora sim, de volta à nossa lógica e à nossa troca. Então eu comecei por essa manchete aqui que traz a camada de embalagem política que Trump tem buscado dar a essa tarifa de 50% contra o Brasil. Aí, ó, a direita, ela começou a bater cabeça diante dessa história do Bolsonaro. Num primeiro momento, os governadores alinhados ao bolsonarismo, ou que ao menos são simpáticos ao bolsonarismo, começaram a se posicionar, não em favor exatamente das tarifas, mas tentando atrelar a culpa das tarifas ao governo, ao Palácio do Planalto, e saindo em defesa do Bolsonaro. Na medida em que a narrativa foi ficando difícil de se sustentar, e começou a pegar mal para os governadores, todos recalcularam rota, inclusive o Tarcísio. E essa bateção de cabeça, ela também chamou a atenção, do tipo, a corrida eleitoral ainda vai dar muito o que falar para que a direita se organize. Porém, uma das capacidades que um grupo político pode ter como vantagem é estopar rápido. E, em princípio, esse conflito ele foi estopado rápido. Se outros surgirão ou não, não sei dizer. Mas que este conflito parece ter sido estopado e rápido no tempo da política, parece. Bolsonaro se alinha a Tarcísio no embate com Eduardo, mas diz que a situação está pacificada. Coloquei uma pedra em cima. Ex-presidente diz que Trump não pede muita coisa e que o Itamaraty é uma piada. Então é o Bolsonaro baixando a temperatura daquilo que contrapôs o seu filho ao governador do estado de São Paulo. Sobre o mérito em si, Alckmin diz que Brasil quer negociação urgente sobre o tarifaço, mas não descarta pedir mais prazo. Esse tinha sido o pedido de boa parte do segmento produtivo brasileiro. Governo, pede 90 dias aí de espaço pra gente negociar mais, com calma. Não vamos pedir 90 dias, que isso? Pedir 90 dias significa dizer que a gente admitiu a derrota, não, vamos tentar resolver até o dia 31. Agora o Alckmin já acena para pedir mais prazo. Ele ao menos não descarta. Antes o posicionamento estava mais para o descarte. De acordo com ele, governo e empresas vão trabalhar juntos nesse tema para resolvê-lo. Queremos ver. Em cima de... Quer resolver mesmo? Porque a verdade é que, em termos de capital político, o Lula tem buscado aproveitar o fato. E hoje é muito provável que nós tenhamos a veiculação de um pronunciamento que o Lula gravou para a televisão com o gancho do tarifaço americano. Segundo fontes, o plano da Secretaria de Comunicação é veicular o vídeo nesta quinta, portanto hoje. Foi gravado ontem o pronunciamento para a TV sobre o tarifaço. Aí a provocação que eu deixo para o trader e para o investidor. Até que ponto interessa uma resolução? Até que ponto? Dado que no atual momento, Lula vem se capitalizando politicamente justamente com a narrativa da soberania nacional atacada pelos Estados Unidos. A gente avança e vai para essa manchete aqui, ó. Ainda sobre a acomodação da queda de braços entre os personagens da direita diante do assunto tarifaço americano. Tarcísio nega... Ah, não. Aqui vocês me perdoem. Essa é mais pra frente. É essa aqui, ó. Contagem regressiva para a prisão de Bolsonaro traz Lauro Jardim. Isso é um pano de fundo relevante para nossa conversa. Por quê? Porque no fim do dia, se o Trump alega que o tarifaço tem a ver com o tratamento dado pela justiça brasileira a Jair Bolsonaro, a prisão do Bolsonaro, que é iminente para muita gente, e a coluna do Lauro Jardim vai nessa direção, colocaria mais querosene na fogueira. Se o Trump quiser manter a coerência, não é exatamente a escola dele, né? Ele não tem nenhum constrangimento em pular
de galho em galho na narrativa. Mas se ele quiser manter a coerência, então é bom ele se preparar, porque de acordo com informações e expectativas, a prisão do Bolsonaro, a ser promovida pelo Supremo Tribunal Federal em geral, por Alexandre de Moraes em particular, é uma questão de tempo. Pelo andar dos trabalhos no STF, o julgamento de Bolsonaro deve ser concluído em setembro. Faltam 30 dias para as alegações finais de Mauro Cid e dos outros réus, incluindo Bolsonaro. Depois a ação será julgada pela primeira turma do STF. Como ninguém imagina que Bolsonaro será inocentado, dá para estimar que ele tem pela frente mais uns 60 dias no máximo em liberdade. Então essa aqui é uma matéria que, independente de você gostar ou não do teor dela, do mérito dela, ela traz alguma ancoragem de expectativas. 2 meses, 60 dias para eventualmente uma prisão do Bolsonaro se consolidar. É o cenário base de boa parte dos analistas que têm se debruçado sobre essas idas e vindas. Bom, outra camada, aí de volta à técnica, saindo da política, ou daquilo que busca embalar como técnico os americanos, ou do que buscam embalar como técnico os americanos, sobre essa questão da guerra tarifária, passa pela investigação aberta contra o Brasil, que cita inclusive o PIX como um prejuízo aos americanos. E eu já me antecipei aqui dizendo a razão pela qual os americanos assim compreendem. O sucesso do PIX tirou o prestígio das bandeiras Visa e Mastercard na privada transação financeira pela qual se responsabilizam em termos de estrutura, de suporte, de amparo, e também não fez pegar transações financeiras pelas redes sociais digitais, pelo Zap, por exemplo, que é um recurso possível através da rede social. E o governo, de novo aqui, outra camada de como o governo usa isso para se beneficiar, para colher capital político a respeito. O que o governo fez? Foi lá e tirou um sarro. O Pix é nosso, my friend. Posta governo brasileiro em reação à investigação americana. Parece que nosso Pix vem causando um ciúme danado lá fora, viu? Tem até carta reclamando da existência do nosso sistema seguro, sigiloso e sem taxas, diz a postagem no Instagram. Ou seja, meus amigos, de novo um exemplo aqui de busca de capitalização política em torno. Daqui a pouquinho, 9h53, eu falo do IOF, mas todo mundo ligado nas novelas das manchetes. 7:10 da manhã. Leozinho, vamos convocar a atenção do público para o TC Cripto. Importante a gente reforçar, ainda mais nesses momentos de máxima histórica do Bitcoin, que costumeiramente o criptoativo convoca mais a atenção das pessoas. É o seguinte, ó, você se sente perdido em relação a essa classe de ativos? Então o mercado cripto, embora possa parecer confuso e arriscado, tem caminhos ótimos para passar a ser uma realidade na sua carteira. Se você quer aprender a ganhar dinheiro com cripto de verdade, essa é a sua chance. O Thiago Vilela está na tela, convidando você a acessar os trades dele em tempo real, a lista de ativos com maior potencial, um mapa de airdrops antes de virarem públicos, 3 lives por semana com comunidade ativa e ainda um copy trade com a Binance e 4 cursos completos com especialistas. Tudo isso por 1 ano, hein? Na medida em que você acessa, você garante 1 ano de clique nos conteúdos. Se você quiser aprender com quem já sabe o caminho, a hora é agora, QR Code na tela. Primeira divulgação de hoje aqui do TC Cripto, fechado? 9h54. Vamos lá, senhoras e senhores. A gente teve alguns sinais sonoros aqui pro dólar e pro índice. Coutinho, o dólar parece bem acomodado no 5.600, avança 0,25%. Vamos lá. E o índice está avançando 0,23, deu uma firmada agora na alta o índice, né? Inclusive os sinais que a gente ouviu foram de máximas do Ibovespa Futuro, de volta aos 136.850 pontos, Coutinho. Bora. Então olha só, pessoal, aquilo que eu falei, né? Você saiu da queda, canal de baixa laranja, para lateralização. Então, o ativo antes de subir, ele passa por esse processo, né? Que a gente brinca aqui do abaulamento, né? Então, eu vinha caindo, eu paro de cair, eu começo a lateralizar, eu paro de lateralizar, eu começo a subir. Então, o índice cota 1,36,830, seu objetivo 1,37,005. Ou seja, agora eu estou falando de um trade de borda, um trade de canal. No caso do dólar, é o que o Léo comenta, voltamos para dentro do canal, R$ 5,619 não foi suficiente para que fosse, ou seja, tive rompimento falso, voltou, rebateu, volta para dentro do canal. Então o índice agora fica melhor, o dólar nesta condição fica ruim porque de novo está lateralizado, então fiquem atentos, por favor. 9h55, vambora, senhoras e senhores, aí ó, para fechar, é o que eu tinha prometido. É o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez empoderadíssimo, e o Alexandre de Moraes, mais uma vez protagonista,
validando o decreto do governo que aumenta o IOF. O ministro excluiu a incidência do imposto sobre o risco sacado. Então, o que diz a notícia? Moraes, do STF, decidiu ontem validar o decreto do governo que aumentou o IOF, mas excluiu a incidência em operação de risco sacado. Foi mantida a incidência sobre os planos de VGBL e sobre os demais itens, como operações de câmbio de crédito a pessoas jurídicas, o que tende a encarecer o custo de crédito a toda a economia. O que mostra uma falácia do governo. Quando o governo fala que vai, através do IOF, morder os mais ricos, isso é uma falácia. Assim, de duas uma, ou profunda ignorância ou desonestidade intelectual. Eu não sei o que é pior. É óbvio que isso vai girar por toda a economia, que isso vai ser repassado quando for possível repassar, ninguém vai querer morrer com a bomba na mão e no fim do dia vai esbarrar em consumo, proporcionalmente pelo que recebe. A parcela mais castigada socioeconomicamente que vier a consumir, com o eventual repasse do IOF em alguma medida por camadas da economia, vai haver uma chicoteada ali na renda dessas pessoas. A decisão é um meio termo que não desagrada totalmente nem o governo nem o Congresso. O Legislativo queria a derrubada da incidência nos planos VGBL. O Executivo pretendia que fosse mantido o imposto sobre o risco sacado. Então deu uma vitória para o Congresso, VGBL não se mexe. Aliás, deu uma derrota para o Congresso, VGBL não se mexe. E uma derrota para o Executivo. O risco sacado vai sair. Então mordi aqui, mordi ali. A liminar de Moraes, que já gera efeitos, passará por referendo dos demais ministros do STF. Ainda não há data para análise, então resta essa camada. O ministro entendeu que o aumento vale desde 11 de junho desse ano. Isso aqui para mim é uma aberração, né? Quando passou a vigorar o decreto do governo. Então quer dizer assim, se você fez transações nas quais incidiria o IOF já a partir do decreto presidencial desde 11 de julho e você não pagou em função da suspensão do decreto, agora você vai ter que pagar retroativo, porque a decisão do Moraes reestabelece desde 11 de junho. Mas, meu Deus do céu, mais uma insegurança jurídica instalada. Com isso, poderá haver cobrança retroativa, segundo advogados consultados pelo Valor. O Ministério da Fazenda ainda não se manifestou sobre este ponto especificamente. Mas que confusão. E, para mim, assim, o mais complicado o IOF é um imposto regulatório. A Fazenda explicita no dia da coletiva. Nós cobrimos aqui, caiu no Tarde de TC News. A Fazenda explicita que mexeu no IOF com fins arrecadatórios. Uhum. E a coisa Passou, tá de pé. Aí você judicializa via Supremo Tribunal Federal e não se problematiza isso. Não. O que o ministro Moraes fez foi avaliar se o governo poderia ter emitido o decreto. Mas o teor do decreto e o que se fez com o IOF, isso o Alexandre de Moraes não avaliou, não refletiu sobre isso, não. Como é que você explica para o investidor sério, gringo, um cara que quer fazer uma alocação mais estrutural, ou investidor institucional? É que para o institucional você não precisa explicar, né? Em tese ele já está acostumado ao Brasil. Mas como é que você explica para o investidor estrangeiro mais pesado as aberrações, as idas e vindas das decisões judiciais? Enfim, amigos, isso repercutiu muito ontem à noite, natural que nós comentássemos. A gente já colheu a opinião do Alex, por exemplo, no Morning Call. E ainda sobre o Moraes, com isso eu fecho, eu trouxe mais cedo também no Morning Call, o Tarcísio foi citado num dos rituais do atual processo que avalia a tentativa de golpe de Estado que teria ocorrido a partir do final de 2022, em função da discordância com o resultado das urnas e que encontra uma imagem maior com os atos do dia 8 de janeiro. É isso que está sendo julgado e, por enquanto, o entendimento é de que houve uma tentativa de golpe. Toda a decisão e a mobilização do judiciário via STF caminha para isso. Só que ontem, especificamente, nós tivemos o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, envolvido na parada. Em que medida? Estava sendo feita uma oitiva, uma escuta de um dos advogados do caso. Eu vou pegar aqui a informação bonitinha para trazer para vocês. E houve uma citação ao Tarcísio de Freitas, que basicamente teria participado de uma reunião. Então, trazendo agora o fato. Pouco antes da decisão do IOF, Moraes anunciou em plena audiência de réu na tentativa de golpe, que vai oficiar Tarcísio por suposta participação em reunião golpista no Palácio da Alvorada. O entrevero foi provocado pelo advogado de Felipe Martins, Jeffrey Chiquini, que questionava o ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias, como testemunha do general Mário Fernandes sobre a atuação no 8 de janeiro.
Segundo o site Jota, o advogado queria saber se o general da reserva do Exército tinha tropas prontas para conter os baderneiros. Aí vem uma série de correções do Moraes. Não eram baderneiros, eram golpistas já condenados, com imagens muito claras. Por isso que a ideia do futuro do pretérito, teria acontecido uma tentativa de golpe de Estado, juridicamente já não é mais possível embalar assim. Houve uma tentativa de golpe de Estado, está concluindo, a justiça brasileira concluiu em algumas escalas, está concluindo em outras. Então, a partir daí, vem a citação de que o Tarcísio estava nesta reunião para debater a minuta golpista. E aí, na hora, o Moraes já no microfone fala, então, eu vou oficiá-lo. E aí, veja o que acontece. O Tarcísio nega a ida à reunião sobre golpe após Moraes falarem notificá-lo. Então tá aqui, o governador de São Paulo negou à CNN ter participado de qualquer conversa com o então presidente Bolsonaro sobre a possibilidade de golpe após as eleições de 22. O assunto veio à tona após o ministro Moraes ter anunciado que vai notificar o governador em razão do advogado Jeffrey Schichini ter questionado Mauro Cid se ele se lembrava de ter visto Tarcísio no Palácio da Alvorada no dia da reunião do golpe. Então ainda temos mais essa história para monitorar. Em princípio ela morre rápido, tá? Sobretudo se o Tarcísio de fato não tiver ido lá para a reunião. E ainda sobre o IOF, a retirada do IOF sobre o risco sacado leva a uma perda de arrecadação de 450 milhões neste ano e 3 bilhões e meio de reais em 2026. A Fazenda já se antecipou dizendo que vai buscar novos caminhos para tapar esse buraco a partir da exclusão do risco sacado. E sobre o posicionamento do Legislativo, dentro daquele balão de ensaio que a gente vê na política e das cortinas de fumaça, Alcolumbre vê decisão de Moraes sobre o IOF mais favorável ao governo. Ministro do STF validou o decreto que reajusta imposto questionado pelo Legislativo. O Hugo Mota preferiu não se pronunciar, mas repito, muito provavelmente, é o cenário base, já havia um acordo. O Moraes vai tirar o risco sacado, derrota para o governo, e vai manter a incidência de IOF sobre o VGBL, derrota para o Congresso, 1-1, segue o jogo, assim parece ter sido. 10 horas 3 minutos, passemos pelas manchetes em linha com o que nós havíamos prometido. Quase 3 mil pessoas com a gente, mais de 1.350 likes. Obrigado pela audiência de todos vocês. Bom dia! Bom dia para o glorioso Chewbacca. Também o Valdir Araújo. O Valdir coloca, Léo, e se ele foi à reunião? Se o Tarcísio foi à reunião? Aí, meu amigo, aí o Supremo Tribunal Federal vai ter o gancho para pesar sobre as costas do Tarcísio, né? Então, se ele tiver ido a essa reunião, fica mais complicada a vida do Tarcísio, com efeitos para 2026, muito provavelmente. A Leila Rodrigues está por aqui, Quimera, Tem Ideias, Feliciano Santos, Ulisses Berberian Migues, o Desprovido de Afazeres, também está aqui na área, o Paulo Albuquerque, o Sérgio Lima e o Sérgio Luiz Dias, além da Fernanda de Miranda, do Ike Grafista e do Pequeno Lucas. Ale Mendes também na área, o Leomar, Idem, Thiago Antônio e o Matheus. Obrigado pela audiência de todos vocês. 10h04. Rápido passeio pelo leilão de Braskem. Antes de eu organizar as manchetes aqui do Mercado à Vista, Braskem, como é que tá a variação percentual? E aí você lembra a manchete que envolve a petroquímica hoje, pois não? Vamos lá, então, para o leilão de Braskem, rapidamente. Antes, vou só reforçar aqui a notícia. O CAD aprovou a oferta de Tanuri pela Braskem, mas condicionou o aval à costura com bancos e também com a Petrobras. O negócio só avança se Nelson Tanuri convencer os bancos credores a contornar o passivo de Alagoas e respeitar o direito de preferência da Petrobras. Vamos dar uma olhadinha em como que se comporta a Braskem. O papel está caindo 4,51% nesse momento, Léo. Olha a pancada aí, o Gabriel vai comentar. Se liga nesse e em outros destaques. Gol conclui aumento de capital e informa fim de período de preferência. Não houve subscrição de ações ordinárias para acionistas minoritários e apenas 0,76% das preferenciais foram subscritas. Petrobras estuda voltar a vender no varejo, diz a agência.
A apuração acontece em meio a reclamações do presidente Lula e da presidente da estatal sobre os preços nas bombas. Vamos reforçar a manchete relacionada à Braskem para você que chega agora. CAD aprova a oferta de Tanuri pela Petroquímica e condiciona a aval à costura com bancos e com a Petrobras. O negócio só vai avançar se Nelson Tanuri convencer os bancos credores a contornar o passivo de Alagoas e também respeitar o direito de preferência da Petrobras. Gafisa amplia a oferta subsequente de ações para até 134,6 milhões de reais. Companhia também atualizou o cronograma da oferta. Essas e outras no Mercado à Vista, que já começou. Dez e 6, bora lá, Coutinho, índice dólar, moeda americana subindo 0,20, R$ 5,600 e o índice subindo 0,10, o futuro, né, 136.635 e Bov praticamente no 0 a 0. Você, Coutinho? Dólar sem alteração, cota R$ 5,600. Tá dentro do canal, tá caindo, não tem figura gráfica, simplesmente faz um movimento harmônico. Tem esse suportezinho agora que no 5,60 pode dar uma oscilada, mas a priori é baixista. De novo, não tenho figura gráfica, estou simplesmente inferindo o movimento harmônico. Subiu e agora vai descer. Índice do seu lado esquerdo, quando você olha para o índice chegou, né? Ia falar uma coisa, mas bati o olho aqui. Olha só, a gente chegou pertinho ali do 137,005. Não chegou a tocar, não tem problema. Movimentos assim tendem a prenunciar uma reversão. Então, por favor, eu vejo que não creio que esse cara vá subir. Então, quem está comprado no mini índice, por favor, atento na reversão desse candle que está na tela. 10 horas 7 minutos. Ó, só uma atualização relacionada a Braskem. Parte do público alertou aqui, pessoal, para mim tá aparecendo que Braskem sobe no leilão. De fato, no leilão havia uma subida de 1,5, que se confirma agora na abertura em si. BRKM5 subindo 2,20% a R$ 9,30. Vai ser o primeiro assunto aqui do nosso giro corporativo, assim que a gente inaugurar a conversa. Vamos colher o destaque inicial do Gabriel Junqueira, na ponta da conexão também. Gabriel, é com você, bem-vindo, bom dia. Bom, muito bom dia, Léo, muito Coutinho, Camila, pessoal. Bom, o mercado abrindo aí a luz de tudo que a gente está vendo que está acontecendo em Brasília, né? Então, o ambiente interno nosso aqui no Brasil está cada vez mais complicado, né? Então, a gente teve ontem o ministro Alexandre de Moraes voltando com parte do decreto do IOF, né? Isso, de certa forma, alivia um pouco o fiscal brasileiro, né? Porque lembramos aí que vai trazer mais arrecadação, vai aliviar um pouco as contas públicas, mesmo que da forma que não é adequada, né, que não é a ideal, mas traz um certo alento, tanto que a gente está vendo até a curva de juros hoje aqui, né, numa certa estabilidade, principalmente os vértices mais longos aqui. Eu gosto muito de acompanhar o DI F135, né, que é o DI que seria uma espécie de 10 anos aqui para nós, né. E no índice, a gente está vendo aqui o futuro subindo um pouquinho e o à vista meio no 0 a 0, com alguns papéis aí se destacando, né. Eu queria também destacar a notícia de PRIO, né, a PetroRio conseguiu ali um aval para começar a sua exploração de um poço importante, e isso pode destravar bastante valor na empresa, Léo. 10 horas 9 minutos, de fato a curva de juros deu uma acalmada. A gente chegou a narrar, Gabriel, ao longo da faixa das 9, em vários momentos a curva pedindo de 7 a 9 pontos base, agora é uma curva praticamente no 0 a 0, ela deu uma respirada, é fato. 10 e 9, vamos lá, cá, giro corporativo, pra gente abrir os trabalhos com Braskem. Acabaram de sair de leilão, só porque eu ia te chamar, 4 papéis aqui que me permitem fazer a narração completa das Blue Chips. Então no PIC, Ambev está no 0 a 0, B3 cai 0,7, Banco do Brasil 0,5, Bradesco recua 0,4. Itaú está avançando 0,20, é exceção, Santander no 0 a 0. Setor financeiro ainda um pouquinho pesado. Quarteto de Ferro, CSN cai 0,25, Gerdau cai 0,6, Uzi Minas está no 0 a 0, Vale sobe 0,30. De lá para Eletrobras, cuja queda média de 0,6 para os papéis, Embraer sobe 0,86 a 71,81. Na sequência, a gente vai falar de
dá para dizer aqui Magalu, vai. Tá no 0x0 Magalu, a 8,9. Petrobras caindo 0,4 em média. Suzano recuando 0,40. VEG subindo 1,8, de volta aos 41,90, praticamente R$42. Na composição do Ibov, os papéis que mais ajudam, VEG, Vale e Prio, entregam aí cerca de 200 pontos para o Ibovespa. E na ponta oposta, Petrobras, B3 e Eletrobras, os papéis que mais enxugam pontos no Ibov. Petrobras caindo 50 pontos, B3 34 e Eletrobras outros 30. Agora sim, Cá, contigo, partiu Braskem, primeiro destaque do nosso giro. Tá fazendo preço a notícia, você. Vamos começar então falando dos entraves em relação a essa aprovação do CAD. Entre eles está a necessidade, de acordo com os bancos que têm as ações da Braskem, com garantia de uma dívida de 15 bilhões de reais. Caso de BNDES, Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, além da resolução definitiva do passivo ambiental em Alagoas, onde a empresa é responsabilizada pelo afundamento de bairros em Maceió. Essas foram também condições que Tanuri colocou como necessárias para que ele feche o negócio. O CAD cita ainda expressamente o acordo de acionistas da Braskem, que dá à Petrobras direito de preferência sobre a fatia da Nova Honor. Se o negócio desrespeitar esse pacto ou avançar sem essas condições essenciais, a aprovação atual pode ser revista. E para contextualizar, a proposta do empresário prevê a permanência da Nova Honor na estrutura acionária como minoritária, com cerca de 3,5%, mas prefere o controle da Braskem para o fundo Petroquímica Verde de Tanuri. O empresário também tem defendido uma maior participação da Petrobras na gestão da empresa, criticando a pouca influência atual da estatal nas decisões estratégicas, apesar de sua posição relevante no capital votante. Léo. Ok, obrigado então a nossa Camila Nascimento. Vamos fazer o giro tradicional. Gabriel Junqueira traz a visão qualitativa e, na sequência, o Coutinho parte para o gráfico. Vai lá, Gabriel. Bom, Léo, a novela Braskem, né? Ela tá chegando a um fim, né? E aí o Tanuri, que não é bobo nem nada, vai estar aí comprando a empresa a um preço bem mais tranquilo, né? Eu nunca gostei dessa tese de investimento, sempre achei uma tese muito complexa. Acho que quem gosta do setor petroquímico tem que olhar para a Unipar e não para a Braskem. Acho que a Unipar é um papel muito mais organizado em termos operacionais, em termos de governança corporativa, e aqui a gente está vendo aí o que está acontecendo, e vale aquela máxima, né? Antes um triste fim do que um horror que não acaba nunca. Braskem parece estar entrando no seu triste fim. Graficamente falando, R$ 9,36. Formação gráfica, como o Junqueira comenta, horrorosa. O papel cai e lateraliza desde janeiro 25. Cota 9,39, dentro de um canal 8,11, está na parte inferior do canal com uma formação gráfica baixista. Tudo bem, me parece mais difícil, para não falar pouco provável, que rompa os R$ 8,71, mas graficamente falando não tem nem o que falar. Tendência de baixa, longa lateralização, um gráfico que aqui deixa como manutenção, não tem o que fazer. Vamos com Petrobras agora, segundo destaque. Nossa audiência vai aumentando a cada dia que passa, e aí nós tivemos um ouvinte aqui, o Andarilho. Léo, você me desculpa, eu não entendo por que o sino toca. E aí que o nosso padrão é o seguinte, Andarilho, sempre que possível for, nas máximas ou mínimas do dólar, vai entrar o efeito da caixa registradora. É esse aqui, ó. E nas máximas e mínimas do índice, vai entrar esse efeito da sineta. É uma sinalização para os traders que nos acompanham se ligarem de que alguma coisa aconteceu. E, em termos de região de preço, isso pode afetar os racionais. Fechado? Vamos lá, então. Minha cara Camila Nascimento, Petrobras é o nosso próximo destaque corporativo. Você. De acordo com uma apuração da Bloomberg, a Petrobras estuda voltar a vender no varejo. Essa apuração vem em meio a um contexto de que o presidente Lula e também a presidente da estatal, Magda Chambriard, vem reclamando do preço alto nas bombas e ocorre 4 anos após a conclusão da saída da Petrobras da BR Distribuidora, hoje Vibra Energia. O Conselho de Administração da Petrobras vai se reunir esta semana para discutir a alteração do plano estratégico da empresa, a fim de incluir uma presença no setor de varejo, de acordo com uma pessoa familiarizada pelo assunto que foi ouvida por essa reportagem. Não está claro se essa medida envolveria a tentativa de reestatização total da Vibra ou a compra de uma participação na operadora de lojas de conveniência e distribuidora de combustíveis. Vamos dar uma olhada na cotação de Petrobras. Petri 4 nesse momento cai 0,38%, R$ 31,67. E dá uma olhada também em como se comporta a Vibra Energia com esse noticiário. O papel recua 1,34% aos R$ 21,30. Junqueira.
Bom, essa notícia ela deveria ter o título assim, como andar para trás 101, né? Pelo amor de Deus, Petrobras voltar para o negócio de distribuição de combustível, isso é um baita de um retrocesso na empresa, uma forma que o governo está tentando encaminhar para ele fazer controle ali dos preços e subsidiar os preços da gasolina para fazer controle de inflação, novamente usar a Petrobras para fazer política monetária, enfim, é um retrocesso tremendo isso e certamente com a nova governança nós não devemos ver, porém não deixa de ser uma notícia que vai fazer um preço bem para baixo, bem negativa. Petrobras lateralizado 3165. Você vê que realmente o papel que vinha numa formação gráfica até que interessante, lateralizou na parte de baixo, começa a lateralizar na parte de alta e aí quebra-se o movimento. Essa LT você pode tirar. O que você tem aqui pode ser inclusive um pivôzinho de baixa. Então, para simplificar esse gráfico, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar uma máxima aqui, a gente vai colocar uma mínima aqui, Petrobras lateralizada, azeda abaixo de 31,14. Como é um papel que a maioria de vocês tem, por favor, stop loss, venda de call, compra de put, alguma operação com opções, porque pode azedar e voltar lá para baixo, R$ 29,23. 10h16, índice dólar voltando para a tela, moeda americana cota R$ 5,602, é uma alta de 0,27%. E o Ibovespa no 0 a 0, hein? 135.459 pontos. À espera do gringo? TC News, seu resultado é nossa marca. Minerva Foods, a maior exportadora de carne bovina da América Latina, presente em mais de 100 países. Foco, disciplina e consistência fazem parte do nosso DNA. Minerva Foods, conectando pessoas, alimentos e natureza. Deixa essa guitarra tocar. Vem aí, Guto Cerávulo, Central TC Investimentos. Que guitarra que nada. É no pagodinho carioca que ele sabe e domina há tanto tempo, vem Gutão. Central TC Investimentos, tem assimetria, tem head com opções, tem Guto na área. Muito bom dia, vamos lá pessoal, olha só, atendendo o pedido do meu amigo Coutinho, olha só, dá para fazer uma operação, tá? Que é a operação de financiamento. Você tem duas maneiras de defender, né, Léo? Você pode comprar uma put que você põe dinheiro e você pode vender uma call, né, que você tira dinheiro, porém você fica, né, com um lucro limitado, porém com uma proteção também parcial. É uma operação que eu gosto muito, venho passando. Ontem eu falei de PRI, hoje vamos falar aqui de Petrobras. Tá? Detalhe, o custo da operação está aqui ó, em 29,37. Vamos explicar. Tá? Então, Petrobras agora a 31,64, estou falando de vender a call, né? Tirar dinheiro do mercado. Petrobras H308, tá? O strike dela 29,98. Só que quando você vende, né, a call aqui por 2,25, seu custo está aqui ó, em 29,38. O que é isso? Você está quase lá embaixo, né, no suporte lá de baixo, na casa ali dos 29. Tá? Então você tem uma taxa de financiamento de 2,04. Que taxa é essa? Do seu custo, né, para o seu strike. Ou seja, se ficar acima dos 29,98, né, você vai ser exercido, vai entregar as ações, vai ganhar 2,08. E existe a taxa de proteção. O que é a taxa de proteção? É o atual preço, 31,59, né, até o seu custo, na casa aqui de 29,37 nesse momento. Tá bom? Então, operação de taxa, né, que tem, você ganha, né, essa taxa aí travada e você tem uma taxa de proteção. Excelente operação. Galera, esse tipo de operação, tá, em ações que pagam dividendos, ações que pagam, né, você consegue fazer as vendas cobertas, você acumula taxa e ao longo da vida você acumula grana. Lembrando, tá, isso aqui é matemática financeira. 1,95, tá, na média, durante 3 anos, galera, é 100% a valorização do seu patrimônio. Então, você tem que pensar a longo prazo, tá bom? Porque a faca na caveira, dinheiro na carteira. E vamos ao pensamento do dia. Se liga, Bocó. A verdade não grita, ela somente observa o fala-fala fazendo barulho. Opiniões são inevitáveis, mas aceitá-las como fato é sua escolha.
De nuevo! Tudo que ouvimos é uma opinião, não um fato. Cuidado com as narrativas, hein? Guto Cerávulo, nos alertas da vida e filosofias de mercado. Às 10h20, um abração pro Guto, voltamos a falar com ele amanhã. Bom, é o seguinte, Camila Nascimento tem novos destaques corporativos, cá. O Ibov dá uma encorpada para baixo, em mínima agora, 0,28% de marcha ré. Tô falando do à vista, 135.131 pontos. E o dólar dá uma espirrada para cima, 0,37% de avanço. Deixa eu só ver com o Coutinho se essa perda do Ibov não faz a gente se despedir de um suporte relevante. A gordura para os 135 mil pontos está se desfazendo, hein? A gente só está 130 pontos acima dela, essa faixa dos 135 mil, Coutinho. Com certeza, lembrou bem, Léo. Olha só, tá na tela, pessoal. Vamos colocar full screen, que aí a gente dá foco no Ibov. 135.208, nosso suporte 134.997. Então, precisa a informação e um anexo. Nota que figura gráfica a gente está montando aqui agora. Caiu, lateralizou para queda. Então, quanto mais tempo eu lateralizar acima de 135 mil pontos, melhor fica ou mais forte fica a construção de uma figura baixista. Então, fica atento. Nota que a gente tinha aquele cai menos, vira, sobe. Então, o candle de hoje seria o sobe. Se esse candle se descaracterizar e mantiver a lateralização do Ibov, a coisa pode ficar ruim. Ô, Trump, pelo amor de Deus, Trump. 10h21, vamos lá, cá. Agora sim, você vai de Gafisa, tem Gafisa ainda no nosso giro, tem também Gol. Vamos lá, por onde você quiser, à vontade. Vamos então começar por Gafisa. A companhia ampliou a oferta subsequente de ações para 134.600.000 reais. As alterações incluem aumento no número de ações adicionais a serem ofertadas. E a companhia também atualizou o cronograma da oferta, prorrogando o prazo para exercício da subscrição prioritária até o dia 23 de julho de 2025 e o prazo para a cessão dos direitos de prioridade pelos acionistas até o dia 18 de julho de 2025. Gafisa recua 1,09%, está na mínima do dia, agora aos R$ 18,10. Junqueira. Bom, Gafisa, Cami. Gafisa é um outro case aqui de uma empresa que vem passando por problemas de governança muito grandes, né? Ela teve até discussões com gestores, questões de controle. É uma empresa que está no setor de média e alta renda da construção civil, que é um setor que, diferente da baixa renda, não tem tido a mesma performance. Ela tem algumas operações aqui em São Paulo que não estão indo tão bem. E, de novo, quem gosta do setor de construção civil não tem por que olhar para a Gafisa quando você tem nomes como Cury, Direcional, Moura do B, Plano e Plano performando tão bem, e empresas de média e alta renda com uma grande excelência como Cirela e Ezetec tão descontadas, né? Eu sei que tem um pessoal que gosta muito de teses ali, de eventos corporativos, de teses que podem subir aí 30% no dia, mas bom mesmo é ganhar dinheiro com consistência. Graficamente falando, não precisa nem falar, né? Só dar um zoomzão no gráfico. Olha só, o ativo cai como se não houvesse amanhã, a partir de abril 25. Formação gráfica baixista, lateraliza, cai. O ativo cota R$ 18,10, seu objetivo 14,05. 10h23. Ó, foi o trader, que é um querido sempre. Like acionado, Leozinho, sempre. Parabéns pelo canal, tamo junto. Sempre que vou na minha fono, digo que quero ter uma voz parecida com a sua. Obrigado, querido. Muito obrigado. 10h24, valeu. Foi o pequeno Lucas, o Aurélio, o Aô Matheus, o Edson Lopes, o Rodrigo M. Tem o Mr. M e o Rodrigo M. Camila Nascimento. Agora a gente parte para Gol, é você. Vamos lá, então, notícia que toca o aumento de capital da companhia. A Gol concluiu o aumento de capital no valor de 12 milhões de reais, aprovado no contexto do seu plano de reestruturação financeira sob o Chapter 11 nos Estados Unidos. Durante o período de preferência encerrado no dia 14 de julho, não houve subscrição de ações ordinárias por acionistas minoritários e apenas 0,76% das preferenciais foram subscritas no valor de 73 milhões de reais, montante que será repassado à Gol. Vamos dar uma olhada na cotação da companhia. Gol cai 2,44% aos R$ 9,20. Junqueira. O negócio tá feio pra Gol, hein, gente? Não sei nem mais se isso aí é uma ação ou se é uma opção mais aqui, pelo amor de Deus. E assim,
muito complicado. Acho que o Léo Pinheiro captou bem aqui o espírito aqui da ação, né? A gente não tem nem muito mais o que comentar, né? Acho que infelizmente é uma tese que está caminhando aí para algum tipo de reestruturação que deve acabar numa nova empresa, numa fusão. O problema maior é que a Gol hoje, né, e se a gente pensar o mercado aéreo no Brasil, né, ele tem 3 grandes players, né, Gol, Latam e a Azul, e os 3 têm problemas sérios financeiros, e qualquer tipo de movimentação ali de uma aquisição, de uma incorporação, não passaria no CAD, né, porque a gente teria uma concentração muito grande dessas empresas, e isso teria que aí culminar numa empresa nova que o ambiente econômico no Brasil também não permite. Então aqui a situação ela é bem delicada e eu não sei como é que isso vai acontecer daqui para frente. Então, por isso, prefiro ficar longe, mas bem longe, assim, e também na hora de voar a gente escolhe Latam. Bom, graficamente falando, não tem nem o que falar, né? Você pegar... Eu coloquei no gráfico de 60, porque o gráfico diário em si, assim, o de 60 traz pouco ou nada, o diário então nem se fala. Até questionei o Leozinho se estava certo o gráfico. O gráfico vinha a R$20, R$22 e eis que, pelo menos na minha plataforma, nos dias 15 e 16, o gráfico está aqui linear, num suporte a R$9 e não tem absolutamente nada a fazer a não ser lamentar quem lamentavelmente está portando gol na carteira. Vamos lá, Gabriel, dá tempo ou se dá? Você falou de preview dos resultados de Roxo 34 e NBR 32 e Banco do Brasil. Você amanheceu financeiro hoje, com Nubank, Banco Inter e Banco do Brasil. A gente tem 3 minutos. Se você tiver síntese, vamos ver se a gente consegue passear pelos 3 papéis e quais os números que mais te chamaram a atenção. Diga lá. Boa, Léo. O Santander, na verdade, que amanheceu assim, escreveu 3 previews muito interessantes. Eu acho que são 3 papéis que a gente fica muito atento, né? O Nubank, ele deve vir com resultados muito fortes, um lucro líquido crescendo 30% aí, um ROI na casa de 28%, que pode ser muito bom. A receita com juros vai crescer 10% no trimestre, né? Então isso pode ser bastante sustentável para ela, o que também melhora os non-performing loans, né, o NPL, que deve se manter sob controle. Então, a gente deve ver o Nubank com bom resultado operacional. O Banco Inter também, pessoal, 43% de alta no lucro líquido, ROI de 14%, carteira de crédito crescendo 23%, margem financeira também tendo aí um bom impacto. A gente deve ter um pouquinho só de piora nos empréstimos dos NPLs, né, que são os empréstimos que não performam, os non-performing loans, mas mesmo assim um resultado muito bom de Banco Inter também, né? Em comum as duas empresas vão apresentando esse crescimento saudável e uma inadimplência também controlada no curto prazo. O mesmo a gente não pode dizer do Banco do Brasil, que aí a situação está bem ruim, né? Então as projeções apontam para uma queda expressiva no lucro no trimestre, então a gente deve ver um lucro de 4,8 bilhões ante um anterior de 7,4 no primeiro trimestre, né? Então a queda deve ser muito abrupta, né? Então isso em função da inadimplência do agronegócio, que segue pressionando o seu NPL e exigindo um volume maior de provisões, né? A carteira de crédito deve crescer 7%, também uma desaceleração, e o NPL projetado aí saltando 70 bips. Pois é, né? Então aqui a situação, e aí justamente por isso que eu escolhi esses 3 papéis, é para a gente olhar e falar assim, nós vamos ter 2 bancos digitais rumando para um lado e o nosso Banco do Brasil rumando para baixo. Que coisa, Coutinho. Bora lá, vamos aproveitar que a gente tá com o BBS3 na tela. Bom, não tem nem o que falar, né? Baixista, na sua essência, cai, lateralização deixa cair. Então, cota R$ 20,66. Eu já vou admitir R$ 20,08 como acionado por causa desse pavio. Então, a gente projeta o próximo R$ 19,50. No caso de Nubank, double clique zoomzão, esse aqui, bom, completamente ao contrário, né? Um extremamente baixista, esse aqui bonitão. Tendência primária de alta, formação gráfica benéfica para os comprados, o ativo sobe 1,73%. Tem um pit stop na casa de R$ 13,10. Eu já tenho esta figura gráfica aqui. Bom, vamos fazer ao vivo? Se eu fibar, ela vai me jogar acima desse valor. Então eu já tenho o upside acima de 13,10. Então tá tranquilo, 13,10 dá uma balançada, mas o papel
pode continuar. Ô Coutinho, pra te complementar, o Aurélio falou que no semanal, Roxo 34 tá bonita e deve ter explosão, tchacabum, explosão do meu Brasil. Vamos lá, já 10h30, acelera o passo aí, vai lá, Coutinho. Tá aqui, sobe, longa lateralização, sobe, envelope de alta também no semanal, é aquilo, né? Você tem espaço de sobra para ir acima de R$ 13,10. E Banco Inter? No caso de Banco Inter, pra gente encerrar a análise, volta pro diário, este ruim, nota que já tinha até uma setinha que eu deixei eventualmente há 1 ou 2 semanas atrás. Banco Inter, por favor, atenção, é baixista, não pode perder 3771. 10h30 no oferecimento de CME Group, a maior bolsa de derivativos do mundo, especializada em mini contratos. CME oferece a abertura do à vista nos Estados Unidos. E a tabela da volatilidade é destaque DXY, subindo 0,44. Vamos combinar aqui, ó. Depois dos pedidos de seguro-desemprego apontarem para um mercado de trabalho mais aquecido e resiliente na terra do Tio Sam, assim como vendas no varejo mais fortes do que imaginado irem para a mesma toada, ou seja, mais dificuldade para o Fed cortar juros, a reação imediata foi de um DXY mais forte e uma curva americana mais esticada. Só que isso foi se desfazendo. Ao longo dos últimos 30 minutos, o que a gente viu foi um DXY voltar praticamente para o mesmo nível de intensidade alta da abertura, 0,44% de avanço. O VIX se acalmou, agora ronda o 0 a 0, e a curva americana que estava encorpada, ó, 0 a 0 até fechando um pontinho base nos pedidos de prêmio. É outro jogo, que em tese vai dar ainda mais espaço para o apetite pelo risco, e a rotação para a inteligência artificial vai seguir acontecendo? Camila Nascimento, é você, pois não, cá? Vamos passar agora, então, pelos índices à vista lá nos Estados Unidos. Dow Jones sobe 0,53% aos 44.254 pontos. O S&P avança 0,08%, 6.268 pontos. Nasdaq sobe 0,16% aos 20.767 pontos. Enquanto o Russell 2000 também está no verde, avanço de 0,30%, 2.233 pontos. Léo. Nós temos agora 10h32, 7 magníficas para você. Especialmente aqui, ó, para Tesla que sobe 0,20, para Nvidia 0,15, para Microsoft 0,45, Coca-Cola subindo 0,8. Oracle 0,6, Apple 0,36, Amazon 0,10, e aí vem as exceções. Google tá caindo 0,8, Meta 0,20, JP Morgan 0,30, é assim que nós estamos. 10h32, Coutinho, vamos lá. Gráficos dos índices acionários americanos, é você. Vamos lá, pessoal, Dow Jones melhora, mas ainda lamentavelmente baixista, então vai ter que subir bastante para poder mudar essa foto. Quando eu vou para S&P 500 lateralizado, também já dentro de canal, ou seja, também tem que melhorar bastante. Você está minimamente falando de S&P 500 acima de 6.300. Quando você vai para Nasdaq aqui, mesma coisa. Olha só os candles de Nasdaq. Você praticamente tem vol, mas você não tem movimentação, você não tem encorpamento. E Russell 2000 na mesma toada de Dow Jones, lateralizado até com viés baixista e dentro de canal. Temos 10h33 Kugler. Opa, Adriana Kugler. Eram esperadas falas de Adriana Kugler, uma das membros do Fed, nessa faixa das 10, e parece que chegam as primeiras declarações. Camila. Adriana Kugler, dirigente do Fed, disse que é apropriado manter as taxas estáveis por algum tempo. Ela também falou que a inflação permanece acima da meta de 2% e que o mercado de trabalho segue resiliente e que há muitos motivos para esperar um impacto maior das tarifas daqui em diante. Ela também destacou que a inflação dos bens essenciais está refletindo já os repasses das tarifas. Ela comentou ainda que o CPI mostra que a inflação está se ampliando entre os principais produtos e que o comércio é o principal impulsionador das perspectivas econômicas dos Estados Unidos. Léo. Temos 10h34. Obrigado, Cá. Bom, em termos de reação imediata, veja que a curva ela está se comportando até com um pouco mais de fechamento. Agora os yields de 10 e 30 anos têm 1 ponto base e meio a menos nos pedidos de prêmio em média. E o VIX praticamente no 0 a 0, de volta à faixa dos 17,17 pontos, 17,21 agora. Vamos lá, pedir o destaque inicial do Gabriel Junqueira. Gabriel, temporada de balanços pulsante, números fortes, robustos, TSMC voando. Pois é, Léo, TSMC voando, e eu acho que novamente a gente volta a ter, né, uma temporada de balanços, principalmente nas empresas de tech, que mostram uma resiliência
enorme, né? Então, quando a gente fala never bet against America, né? O Warren Buffett sempre muito sábio, e ele mostra que cada vez mais as empresas de tecnologia, as empresas focadas na inteligência artificial, vêm conseguindo mostrar muita resiliência, né? A TSMC é a maior fabricante de semicondutores por contrato do mundo, responsável por produzir chips avançados para empresas como Apple, Nvidia e AMD, teve uma receita aí que cresceu 44%, um lucro líquido de 13,5 bilhões de dólares e um earnings per share de 2,47, superando amplamente o consenso, né? As margens vieram bem fortes, em 58,6% e uma margem operacional de 49,6%, né? O melhor foi o guidance, também para o terceiro trimestre, que a TSMC espera uma receita de 31 a 33 bilhões de dólares e margens ainda mais robustas, né? Não é à toa que a empresa está subindo bastante. Também tivemos o resultado da PepsiCo, né? PepsiCo, né? Maior produtora de alimentos, uma das maiores produtoras de alimentos e bebidas do mundo, donas de marcas como Pepsi, Gatorade, Quaker e Doritos. A gente sabe muito bem que a Fiboninha come Doritos pra caramba aí no estúdio, né? A gente sabe disso. A gente sabe que ela está ajudando nesse resultado da PepsiCo, mas ela toma Coca-Cola, ela não toma Pepsi, né? A gente sabe disso também. Então não ajuda por completo. No segundo trimestre, a receita veio em 22,73 bilhões, 1% no ano contra ano de aumento, que também foi melhor que o consenso. O lucro por ação de 2,12, também acima da expectativa, apesar de ter tido uma queda. A margem operacional caiu um pouquinho, também impactada por essas pressões de custos, mas você teve um crescimento orgânico e o destaque foi a receita Latam, né? Vide aí Fiboninha consumindo pra caramba, né? 6% de aumento na receita Latam e a receita de Emerging Markets também subindo 7%. A empresa manteve uma projeção de crescimento dessa receita orgânica com um dígito baixo, um EPS que deve continuar constante e também um fluxo operacional muito bom, um fluxo de caixa operacional muito bom, PepsiCo, com um resultado muito interessante. E por fim, a gente teve o resultado da General Electric Aerospace, né? Que é o spin-off das divisões de energia e saúde da GE, né, que tornou-se uma empresa 100% dedicada ao setor aeroespacial, com foco em motores, serviços e tecnologia de propulsão para aviação comercial e defesa. A receita do segundo trimestre de 2025 foi de 10,15 bilhões, superando o consenso, earnings per share de 1,66. O fluxo de caixa livre ajustado atingiu 2,11 bilhões, refletindo uma forte geração operacional. No guidance, a companhia reiterou sua expectativa de EPS de 5,6 a 5,8 para 2025, com lucro operacional ajustado de 8,2 a 8,5 bilhões. Né? O destaque foi a divisão de motores comerciais e serviços, que gerou 7,99 bilhões de dólares em receita, superando o esperado. Né? Então, o GE também veio aí com um retorno para o acionista bastante interessante. Léo. Obrigado, Gabriel, pelo panorama. Bom, vários ativos financeiros endereçados. O Coutinho pode contribuir graficamente. Vai lá, Coutinho. Vamos falar de GE, então, que já está na tela. GE tá bonitão. Então, olha só. O ativo subiu, o ativo lateralizou e o ativo subiu. Então, envelopão de alta desenhado. Cota 266. Deve dar uma oscilada, eventual desaceleração a 269. Acima de 269, você tem um espaço bom, compras a critério a 302 dólares, 302,96. O Junqueira falou de PepsiCo. PepsiCo está na tela, esse aqui a gente comentou, ruim, né? Então o ativo caiu 15%. E agora você tem aqui, lateralizado. No curto prazo, eventualmente no gráfico diário, você enxerga melhor aqui esse envelopezinho de alta. Então assim, tentando se reestruturar. Pesado, acho difícil e acho longo. Pelo tamanho do movimento, não me parece um trade que vai ser rápido. Então, eventualmente, a entrada que está correta, você tem uma figura gráfica altista numa região de compra, só não vejo isso daqui subir, pelo menos na velocidade que o pessoal espera. Para terminar, a gente vai falar de TSM. No caso de TSM, a gente também comentou, o ativo cota 237 dólares, tem uma resistência 248, 254, 261, objetivo 280, compras a critério. Esse aqui tá bonitão, assim como o primeiro também tá bem. Se você quiser fazer uma escolha no mercado americano, pode ser esse ou pode ser o anterior. Valeu, Coutinho. 10 horas com 39 minutos. A Netflix vai divulgar resultado. Você tem algumas informações do preview e vale a gente colocar sobre a mesa, porque o mercado como um todo está olhando para isso. Você. Vou ficar então com alguns destaques que saíram na Mover sobre as expectativas para o balanço de Netflix. O consenso é de um lucro por ação entre 6 dólares e 69 cents a até 7 dólares e 8 cents. A receita deve ficar em torno de 11 bilhões e 300 milhões de dólares, de acordo com a expectativa do mercado.
Só que a Netflix, ela acumula 6 trimestres consecutivos com receita crescendo em 2 dígitos e acumula uma alta de 129% desde janeiro de 2024. A companhia também está próxima de atingir as máximas em 3 anos. Por isso, a Movie traz que a Netflix não pode exibir uma fraqueza em resultados trimestrais devido a esse valuation e também observa que um dólar mais fraco no segundo trimestre favorece a Netflix devido às receitas globais. Léo. Valeu. Bom, Netflix está no gráfico, me parece uma linda fotografia gráfica, ainda mais quando você pega o horizonte mais amplo, você está pegando o timing semanal. Olha como é um sobe, lateraliza, sobe, Coutinho. Difícil enxergar outra coisa. Tá bonitão, cota $1.248, a Zeda a partir de $1.214, ou seja, perdendo essa linha, ou até eventualmente, se você quiser ser um pouco mais cirúrgico, perdendo essa região de $1.180, aí a coisa dá uma azedada, mas de qualquer forma, comprados bem comprados, novas entradas a critério, o upside desse cara, $1.457. Ok, 10 horas 41 minutos. Valeu, Coutinho. Bom, mais de 2.800 pessoas estão com a gente agora. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Faz uma baita diferença para o nosso trabalho. E a gente já está caminhando para os 1.500 likes, o que é um ótimo número para essa faixa aqui do programa. Você que ainda não likeou, ontem mesmo eu fui num evento chamado Avenue Connections, muito legal, painéis ótimos, pertinho de onde a gente fica aqui no TC. Encontrei várias pessoas que conhecem a TC News, e aí quando falavam que ouviam, falavam, mas você tem deixado o like? Você tem deixado aí? Puxa, o like eu tô esquecendo. Aí depois eu peço lá, você fala, é verdade, o like. Então, ó, você que não deixou o like, capricha. Temos 1.494 likes, vamos romper os 1.500 em questão de instantes. 10h41, vamos organizar os destaques de agenda para você planejar as próximas horas de trade. Olha o itinerário aí, ó. Temos agora 10h40, 11h30 a próxima atração, com o Lula participando de cerimônia de abertura do Congresso da União Nacional dos Estudantes lá em Goiás. Nos discursos do Fed, a Adriana Kugler, ela tem falas previstas para as 11h, mas já antecipou alguns posicionamentos nessa faixa das 10, por isso a K trouxe o que trouxe. Depois dela, só na parte da tarde, ó, Mary Daly às 1:45, Lisa Cook às 2h30, Christopher Waller na faixa das 7h30 da noite. E às 5 tem o Lula de volta aos holofotes em participação de cerimônia de anúncio de entregas na área da saúde no estado da Bahia. Todo mundo firme? Vamos cruzar a abertura do mercado à vista americano com o Brasil e destacar que o dólar está em 0,19% de alta, R$ 5,597. É um dólar voltando ao patamar abaixo de 5,60. O Ibovespa futuro no 0 a 0, enquanto a vista cai 0,14 e a curva de juros estável. O Coutinho revisita os gráficos brasileiros. Vai lá, Coutinho. Bora. Pessoal, recordar é viver, né? Lembra que eu falei? Imaginava que esse candle não subisse, realmente não subiu. Volta, o índice volta, está aqui na retração de 50% do FIBO, a priori baixista. Então só tomar cuidado, por favor, quem está na ponta comprada do índice, o índice a priori deveria fazer um movimento de correção. O último candle de 15, ok, mas a tendência ela é de baixa. No caso do dólar, o dólar com envelope, agora sim, agora o dólar desenhou, cai, lateraliza para cair. O dólar agora apoiado sob suporte, R$ 5,600. Cota agora 5,598. Atento quem está comprado no índice, comprado no mini dólar. Você viu que a Adriana Kugler, ela de novo, o Junqueira, menciona a ideia de conservadorismo. Eu considero apropriado manter os juros nos patamares atuais. Não só ela, né? Jerome Powell, eu nem preciso mencionar, tem ido nessa direção. E o John Williams ontem reforçou que é cedo para cortar juros enquanto a inflação por tarifas cresce. Traz um pouco do teu racional para a gente pensar os próximos passos do Fed, Gabriel, e aí eu fecho essa cobertura falando da ferramenta FedWatch via CME. Não, a questão do Fed aqui, Léo, é que assim, tá realmente numa sinuca de bico muito delicada, né? Porque você tá num ambiente externo que você não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe qual que será o efeito das tarifas, espera-se um efeito muito inflacionário, mas ao mesmo tempo, se porventura tivermos acordos, isso tudo se dissolve. Então, cada dia que passa é uma incerteza maior. É uma incerteza que a gente pode ter ali uma pressão a mais na inflação. E o que acontece, né? Só para vocês terem uma noção, né? A questão do Brasil, né, que parece ser bastante relevante para o mercado global,
teve uma notícia até esses dias, acho que a gente comentou aqui no Manhã TC News ontem, que você pode ter uma inflação de carnes lá nos Estados Unidos significativa, né? Porque você acaba tendo uma situação que os Estados Unidos hoje, você tem um arroba de boi absurdamente caro. As empresas de carne lá estavam comprando o boi aqui no Brasil, levando para lá, batendo lá, que era mais em conta do que você comprar o boi lá, e hoje com essas tarifas começa a se tornar cada vez mais caro, um aumento de no mínimo 10% no preço do hambúrguer, né? O americano come muito hambúrguer, né? Então você tem ali uma situação muito delicada nisso. Como que ele vai cortar juros? E aí ao mesmo tempo você tem outra situação, que foi a reforma do prédio do Fed, que está gerando ali muito ruído nisso. Então, assim, hoje a curva de juros lá nos Estados Unidos, ela precifica o quê? Ela precifica que ela não sabe de nada. E quando ela não sabe de nada, a situação é justamente essa. Não tem como ele cortar juros no curto prazo, porque o curto prazo você não consegue vislumbrar além dele. Então, a situação está realmente muito delicada e eu vejo assim com muita dificuldade esses cortes de juros nos Estados Unidos. E aí isso arrasta para todas as curvas de juros no mundo todo. Não se enganem. Se não tiver corte de juros nos Estados Unidos, nós não teremos corte de juros aqui no Brasil também. Neste momento, se a gente colocar aqui a Fed Watch, 54% dos derivativos acham que vai ter corte em setembro, 44% acham que não. É praticamente um meio a meio, um 50-50, né? Para outubro, 49 vem um corte, 20 vem nenhum, 30 vem 2. E para dezembro, 6% não vem nenhum, 29% vem 1, 43% vem 2 e 21% vem 3 cortes. No oferecimento de CME Group, você curtiu o mergulho nas movimentações do mercado à vista nos Estados Unidos. Amanhã tem mais. Vamos lá, rodando Leilão aqui do a informação para a cobertura do mercado à vista brasileiro com o Leilão do Tesouro no radar. Camila Nascimento, não deixa escapar nada. Aí sim, cá, pois não. Saiu a ponta da oferta no leilão desta quinta-feira. LTNs com vencimento em 2026 foram ofertados 1 milhão de títulos, com vencimento em 2027 também 1 milhão. Em LTNs com vencimento em 2029, 1 milhão e meio de títulos, assim como vencimento em 2032. Agora, NTNFs com vencimento em 2031, 500 mil títulos ofertados, assim como vencimento em 2035. No total, 6 mil títulos sendo ofertados pelo Tesouro Nacional, 5 milhões de LTNs e 1 milhão de NTNFs. Na curva de juros, vamos para a repercussão rápida, os DIs estão desidratando até 6 pontos base, Léo. Valeu, Cá. Obrigado. Olha, é um leilão mais magro, né? A gente já chegou a ver muitos milhões de ofertas a mais do que essa soma aí, que vai dar o quê? 2 com 3, 5 com mais 1 milhão, 6 milhões em ofertas de LTNs e NTNFs. Vamos lá? Está inaugurada a rodada de interatividade máxima com o nosso público diante desta reta final da participação do Coutinho e do Gabriel Junqueira. Olha o Leomar mandou um superchat. Léo, como se conjuga o verbo laicar no presente do indicativo? Tempo! Então, primeiro laicar com K, né, Leozito? Você se emocionou aí, você colocou laicar com C. Mas quanto à conjugação, eu laico, tu laicas, ele laica, nós laicamos, vós laicais, eles laicam. Com tudo isso, não deixe de deixar o seu like. Valeu, ponto pra eles. Obrigado. Eita, meu, então, às 10h48, aí, ó. Especialmente pro Aurélio, que tá dizendo, algum doidinho resolveu descarregar índice. Vamos ver quem é. Quem é o doidinho, Coutinho? Não sei, lindão. Eu posso te falar que eu falei que esse cara era pra baixo e tá descendo. Porque você é o cara. Ah, que isso, lindão. Vai lá. Fala assim não. 136,405. Atenção, por favor. Então, na parte superior do gráfico, sobe, lateraliza, perde força e agora volta. 136,370. Pit stop, 136,200. A priori baixista, 135,850. Olha aqui o eu dizendo que não é sempre que ele concorda com um ou outro posicionamento aqui na cobertura, mas que faz questão de acompanhar. E aqui ele tá falando que é fã da nossa cobertura, pela energia, o conhecimento, a clareza na transmissão dos fatos. Obrigado, meu irmão. Isso é muito, muito, muito importante. Tamo junto. Pro Rodrigo M, pra Sheila. Bom, mais cedo, Alice passou por aqui e falou: Léo, ouvindo vocês na academia. Me inspirei tanto que tô a fim de investir aonde? Smart Fit. De tempos em tempos tem essa pergunta. Vamos lá, Coutinho, você. No caso de Smart Fit, deixa eu colocar esse cara na tela. Olha o sonzinho. Ah, agora o Pinheiro se diverte.
Pinheiro enlouquece nesses momentos. Ah? Paixão! Vamos lá, Smart Fit na tela. Bom, o gráfico não tá lá essas coisas, né? Lateralizado. Esse gráfico, inclusive, você pode simplificá-lo por uma figura gráfica mais didática, que é isso daqui, ó. Smart Fit lateralizado na parte inferior do gráfico e lateralizado montando um envelopezinho de baixo. Então quem tá comprado, atenção, não pode perder, R$21,90. Aí o Rafael Meschini tá dizendo que é seu fã, Coutinho. Eu gosto do Coutinho. Aê, Rafa! Valeu, meu garoto. Manda um abração pro Rafael Meschini. Lindão. Cara, mais um ser humano sábio. São vários na nossa audiência. Ó, tem mais pergunta Bolsonaro. aqui. Opa, para tudo, Bolsonaro no radar. Camila Nascimento. A Bloomberg destaca declarações do ex-presidente. Ele diz que as negociações dos Estados Unidos com os Estados Unidos não é com o Estado, mas sim com o país, Léo. Ok, declaração rápida, curta de Jair Bolsonaro. Seguimos monitorando as falas do ex-presidente da República. 10 minutos para as 11 da manhã. Se prepara. Embraer, VEG, Vale, Petrobras. Foi o que eu mais identifiquei no mapa de calor da interatividade aqui para você comentar, Coutinho. Então vamos lá. Embraer, você vai me ajudar a lembrar depois, tá? Embraer na tela, pessoal. Olha só. Cota 71,06. Lembra que eu te falei que eu tinha um ponto? Falei, olha, tem uma compra parcial a 7,393. Recordar é viver. Meu ponto de compra, 67,89. A gente está chegando lá. O gráfico, inclusive, melhor visto no semanal. Quem está comprado em Embraer está tomando um calorzinho. A boa notícia, a gente está chegando perto, o próximo, do ponto de virada. Embraer, Vale. Opa, acertou. Vai lá, Vale. Na minha idade demora. Vamos Vale, ver. Embraer, Vale, Petro e VEG. Aê! Ê, paixão! Ponto! Isso é bullying ao vivo, isso é um crime. Olha só, pessoal, no caso de Vale ruim, né? Vamos colocar Vale no diário. Vale lateralizado. Vale aqui, semana passada tinha até um fibinho laranja que era autista. Vale não embarcou inclusive por causa desse candle. Mas a formação gráfica de Vale, ela ainda é benéfica para quem está comprado. Contanto que não perca 53,75, tudo sob controle. Lamentavelmente você não tem o movimento de alta rápido, mas a figura gráfica ela é positiva. No caso de Petrobras ruim, né? A gente tirou aquele fibo, lateralizamos o movimento. Petro 3,162, não pode perder. Guto Cerávulo falou, não pode perder, R$ 31,14. Para terminar, se eu não me engano, é VEG. VEG na tela. É, lindinho aqui, Tá bem. Olha só, VEG baixista, VEG sobe nos últimos 2 dias úteis. VEG, o meu objetivo era 38,19, chegou muito perto. Pelo tamanho do movimento, você pode considerar objetivo atingido. Qual é a boa notícia por trás disso? É um repique de cunho altista. Então, quem está comprado em VEG se beneficia. Não é ponto de compra ou ponto de abertura de posição, simplesmente uma correção. VEG agora pode corrigir o seu objetivo 46,21. Ó o maldito, jovem Coutinho, bom dia, acabou de chegar um fã seu, Fibonateiro fiel, Naldex. Tá vendo? Que beleza, hein? Valeu, maldito. O Taca Lepau tá aqui também, o Aurélio e o Jesus Cristo, é isso? Que agora acabou de escapar aqui do chat. É o Cristo Redentor. Cristo Redentor. Valeu, Cristo Redentor. Amém. O Fernando também tá aqui na área, falando de NVIDIA. Vamos passear pelo gráfico? Pois não. Bora. Então vamos trocar. Vamos de Black Arrow, NVDA. Bom, NVIDIA tava lindão. E segue mais lindão ainda. $171,54. Quem tá comprado em NVIDIA, aperta o cinto, você está entrando num pool de resistências agora, 168, 173 e 178, mas o gráfico segue acelerado, deve oscilar eventualmente nessa região, ou até eventual queda, mas é altista, seu objetivo $193. Valeu pro Davi, pro Nelson Andrejic, que fala de Cash 3, muita gente que se expõe a criptoativos tem tentado fazê-lo também através de Cash, e o Bitcoin vive um ótimo momento. Vai lá, Coutinho.
Então, a priori, eu acho que a compra no Bit tá melhor. Você vê que cash lateralizado desde a segunda quinzena, maio 25. O ativo tem uma lateralização, além de extensa, ruim no seguinte sentido. Ela lateraliza, cai, lateraliza, cai, lateraliza, cai. Ela tangenciou R$ 6,65, que é o seu ponto de corte. Abaixo disso, cash entra em queda livre. Sobe a 1, 2, 3, 4, 5 dias úteis. Então, assim, formação gráfica bastante complicada. Se está comprado, está mal comprado e não deixa perder 665. Pra gente se despedir de você, depois tem o destaque final do Gabriel, o Meirense tá pedindo BB Seguridade. BB Seguridade, BBSE3. Vamos lá, double clique zoomzão pra gente encerrar. Esse aqui tá terminando de fazer o seu envelope de baixa. Caiu, lateralizou, caiu. Qual é o problema? É que eu tenho a confirmação deste pequeno envelope e eu tenho a confirmação do movimento maior. Então, assim, por favor, atento quem está comprado. O ativo não poderia perder 3493, cota 3462, se efetivamente se distanciar a Zeda no estilo Banco do Brasil. A gente está falando de R$ 32,61. E o Walter Oliveira, manda uma boa venda de put pra gente aí, Léo. Vender put, porque comprar put é adquirir o direito de vender mais barato, né? Você vender put, você inverte o sinal todo. Você inverte o é obrigação de. É obrigação de comprar, né? É obrigação de comprar num determinado nível de preços. Ô, Walter, Guto Cerávulo é o cara pra te responder sobre isso. Ó, dá tempo do Gustavo Freitas. Bom dia, Coutinho, FIBA e Tube 4. Rio Aurélio diz, BB Seguridade é tipo a fiboninha da BBAS3? Vamos lá, pra fechar, Itaú Unibanco, vai, Coutinho. Bom, YouTube baixista, ruim também, né? O ativo ok, sobe a 3 dias úteis, mas numa figura gráfica de baixa. O ativo cota 35,30. Seu objetivo. Sempre te quebra essa música. Eu não sei porque ele me quebra com essa música. Eu vou parar de chamar ele de meu moreno, eu vou começar a ele chamar de meu maldoso. Porque toda vez que ele faz isso, ele me desconcentra. O ativo cota 3530, 3605. Sua máxima para posterior queda. Coutinho, meu querido irmão, muito obrigado. Tamo junto. Amanhã a gente volta a se encontrar. Aquele abraço. Obrigado, lindão. Tchau. Bom dia, pessoal. Eu os vejo amanhã.